Vamos lá? Bonitinho. Não vamos. Ah, gente, infelizmente vou ter que mutar. Amo vocês, mas depois eu leio a galera fora, senão não vou conseguir explicar pra vocês. O clássico, né? O clássico. Quando eu tento explicar, não consigo. Tá lá, pronto. Vamos lá? Quem tomar Ed não se preocupa, que vai sair depois a live em outros lugares. A live vai ficar salva aqui também, você vai poder rever ela depois. Vai bem mascadinho tudo, então tá suave. E vamos lá. Pra começo de conversa, eu gosto de arrumar isso daqui, mas isso daqui é completamente só eu, pra deixar em ordem a ordem das pastas bonita, porque essa daqui é a ordem clássica do Game Maker, e é como eu gostava de usar antes. Não importa pra vocês que estão mexendo agora, mas pra mim importa. Vamos lá. Vamos começar com os mais básicos dos mais básicos. O que é cada pasta dessas? O que vocês precisam saber pra fazer um jogo simples? Ah, e tem um monte de botão aqui. Ignora tudo isso. O que tu precisa saber? Tu precisa saber do botão dessa aba dos sprites, dessa aba dos objetos e dessa aba das rooms, que já vem com uma roomzinha aqui, que é a tua room 1, ó, tá aqui dentro ela. Ah, e cliquei aqui e sumiu tudo aqui do lado, o que eu faço? Relaxa, tá aqui, ó. Tu só entrou no editor de room, volta pro assets, tá aqui de novo essas coisas. Se quiser tirar essa sala daqui, só voltar pro workspace onde tu tava antes. Suave, tá ligado? Aqui até então é só problemas de interface, tá ligado? Só pra você aprender a se locomover aqui dentro, nada muito sério. Vamos criar um sprite novo. E aí, Hero, como é que tá? Vamos criar um spritezinho novo, vai, ó. Cliquei aqui, botão direito, ó. Não precisa clicar aqui necessariamente, mas é que você pode criar hoje em dia qualquer coisa em qualquer pasta dessas. Elas são essencialmente umas pastas para você se organizar só. Mas se eu quiser ser um idiota e criar um objeto dentro de tilesets, eu posso, tá vendo? Tá aqui dentro. Mas não faça isso, porque você vai só se perder. Eu gosto de criar sprite onde é sprite, objeto onde é objeto. Vamos lá. Nomenclaturas para as coisas, muito importante para você não se perder também. Sempre nomeia sprite, SPR e underline o que ele vai ser, que é de, obviamente, sprite, underline e tal. Então a gente dá aqui, SPR, underline, e aí manda. Então vamos lá, SPR, character, pronto. A gente vai fazer o nosso personagem aqui. Inicialmente, não vamos fazer gráfico. Não se preocupem em fazer gráfico. Um dos piores erros das pessoas, tanto com desenho quanto com programação, é querer começar já fazendo... Ah, eu quero... Meu primeiro desenho vai ter line art e pintura e tudo. O que adianta tu fazer pintura e line art perfeita num desenho que o rascunho vai sair ruim? Não tem como ele sair bom se é sua primeira tentativa. Você não é o expert master. Faz um negócio básico, faz um quadradão para você poder fazer o seu teste funcionar e depois você vai fazer as melhorias, né? Vamos primeiro começar baby steps, não fica perdendo tempo de produção do teu jogo fazendo um ultra sprite HD, se tu não vai nem saber fazer o bagulho andar, tá ligado? Não vale a pena. Então tá lá, ó. Aqui, se tu clica aqui nesse cantinho, você consegue arrumar o tamanho da imagem. Aqui você escala a imagem inteira, só que não usa essa área aqui. Ainda mais se você estiver fazendo um jogo em pixel art, isso aqui vai reescalonar a imagem toda. Então, por exemplo, se tivesse muita informação aqui, ó, se eu tiver desenhado, sei lá, ó, uau, disco aqui dentro, suave. Aí eu venho aqui em imagem aqui em cima e venho em resize. Aí eu, vou colocar para ser 16 por 16, na verdade. Ficou muito grande, não gostei. Aí tu dá-lhe um apply. Olha como é que fica. Ela diminuiu, agora ela só tem 16 pixels e tu perdeu a informação. Pixel art, tu não reescalona ela nunca, de preferência. Nunca mexa na sua pixel art, porque escalonar ela desse jeito vai só perder informação e estragar ela, basicamente. Então, só isso aí, a ideia é não reescalonar a pixel art, reescalona a tela na volta dela. Por exemplo, eu quero que tenha mais espaço na volta. Aí tu vem em Resize Canvas, que Canvas é a área de trabalho aqui na volta da pintura. Aí sim, ó, tu pode colocar, tipo, pro Canvas na volta ser 64 por 64. Aí tu pega, arrasta aqui pra deixar o bonequinho aqui embaixo, ó. E aí, beleza. O que mais é importante nessa área do sprite? Não tem problema que tem toda essa área aqui. A sua máscara não vai estar nessa área toda. E eu já vou explicar por quê.
Mas, de início, o que nos importa é esse pontinho aqui, que é chamado de ponto de origem. Então, ó, se eu deixar aqui, ó, vocês veem aqui que ele já tá aqui, ó, 32 por 32, ele tá no exato ponto 32 por 32, aqui ele tá no 00, aqui ele tá no 64 por 64, que é o tamanho da imagem. Isso daqui é basicamente coordenada básica, né, 00, aí vai aumentando. Pra cá, ele aumenta o x, que é a primeira, sempre a primeira coisa vai ser o x, né, plano cartesiano. E pra cá ele aumenta o y, pra baixo, vertical é y, horizontal é x. Isso é o que vocês precisam saber sobre o Game Maker. Esse pontinho aqui, ele vai indicar de onde é que vão sair as coisas do seu personagem. Por enquanto, não vai fazer sentido para você. Então você deixa aqui embaixo, onde você preferir. Eu aconselharia pro tutorial deixar igual o meu, que daí a gente vai vendo os problemas que vão surgir a partir daí. Mas bora, por enquanto, deixamos ele aqui embaixo. Isso aqui é total por costume meu, tá? Se você quiser, você pode deixar aqui. Inclusive, vamos deixar aqui por enquanto e a gente vê o que acontece. Tá. O que mais nos falta? A colisão. De início, a gente vai usar a colisão manual aqui. É só você clicar em colisão que ele já aparece esse sistema. Vamos usar uma colisão manual e vamos de retângulo aqui. Tem outras formas, ó. Tem a elipse, que fica uma colisão arredondada, colisão diamante, etc e tudo. Vamos de retângulo comum, que é a que menos pesa pra nós. E, ó, já tá perfeitamente quadricular aqui na volta do nosso quadrado. Quadricular eu não sei se é uma palavra, tá? E é isso aí, ó. Você consegue colocar aqui por cima, bonitinho, e tá perfeitamente encaixado dentro do quadrado. Suave. Tá pronto o nosso sprite e a nossa colisão já tá pronta. Agora que vem o problema brutal, tá? Vamos já fazer outro sprite que vai ser o nosso chão e paredes, né? Então SPR block. Eu tenho o costume de escrever em inglês tudo, vocês não precisam, vocês podem escrever SPR bloco se vocês quiserem, não faz diferença. O nosso bloco em si vai ser de 32 por 32. E vamos pintar ele aqui. Esse sistema todo de pintura do editor e outras coisas, vocês vão pegar com o tempo, então relaxa. Eu tô fazendo as coisas aqui do jeito mais basicão possível. Eu tô tentando escolher uma cor que não seja muito horrível no olho. Vamos desse roxinho aqui. A origem do bloco, vocês podem deixar aqui. Porque tudo que a gente precisa dele é para ele se encaixar na grid no cenário depois, vocês vão ver. Então a origem do bloco vocês não precisam mexer. E vamos pra nossa salinha. Vamos criar o objeto. Aqui, ó. Tô ali nos objetos. Vou criar o objetinho do bloco. Object Block. Vocês estão vendo que o sprite tem SPR de sprite e o objeto tem OBJ de objeto. Ou object, ou o que você preferir. O que ocorre é... antigamente, tu podia colocar qualquer coisa de nome. Então tu podia ter um sprite que se chamava block e um objeto que se chamava block. Depois de um tempo isso mudou. E isso fudeu completamente com tudo. Porque, essencialmente, isso fez com que tu tivesse dois assets no jogo com o mesmo nome. Então ele não sabia se ele puxava o sprite ou se ele puxava o objeto. Por isso que a gente organiza tudo bonitinho, sempre colocando o nome antes, tá? Não é por ser chato ou qualquer coisa, a organização é importante pra você programar bem e saber se localizar, porque imagina depois quando o teu jogo tiver mais de 1000 objetos. Tu vai tentar digitar madeira e já vai existir a madeira. Então é sempre importante tu saber, madeira 1, ou madeira cenário tal. Nomes específicos assim para as coisas é bom. Só não precisa fazer um nome muito grande, senão você só vai perder o seu tempo. Aqui você seleciona o sprite, ó, tá dizendo aqui, ó, sem sprite. Você vem e seleciona o sprite do bloco. Como é que funciona um objeto? O que é um objeto? Sprite é a arte, é onde você desenha, coloca os frames, o que tiver que ter da animação do seu personagem vai dentro de sprites. Agora os objetos é onde vai a programação e é onde vai realmente trazer a vida àquela arte. Então se você deixar sem nada aqui, você vai estar, obviamente, não puxando a sua arte. Se você colocar aqui e ver aqui, tá lá. Você pode também arrastar. Então você pode arrastar os sprites para cá para dentro, onde se você tiver nessa abinha assets aqui. Vamos lá. É isso aí. Temos aqui então o objeto bloco já com o sprite dele e vamos para a nossa salinha que a gente tinha deixado aberta.
Vamos colocar ele aqui. Tá lá. Temos ele aqui. Se você quiser, você pode dar Ctrl+C e Ctrl+V e colocar mais de um. Mas eu não vejo porque você faria isso se ele não tem gráfico. Se uma coisa não tem gráfico, não tem pixel dentro, você pode só esticar ela, porque não vai estragar o gráfico interno. É aquilo que eu falei pra vocês, não reescalona uma coisa que tiver informação importante dentro. Se você não tem informação, é só uma cor, você pode reescalonar o quanto quiser, porque ele vai só se manter sendo aquela cor. Então você pode fazer já aqui, ó, o chão inteiro de uma só vez. Aí sim, você copia, cola, reescalona de novo aqui e tem outra parede. Eu só tô puxando pra baixo porque eu não sei ainda qual vai ser o tamanho exato do cenário. E é isso aí, pronto. Temos as paredinhas bonitinhas. Vamos no objeto aqui. Fazer outro objetinho, agora vai ser o do personagem. E é aqui que vai estar a nossa programação bruta mesmo. O bloco ele não precisa de programação, porque quem vai interagir com ele é o personagem e não o bloco com o personagem. Então é o personagem com o bloco e não o bloco com o personagem. Vamos lá, Object... Vamos de Object Player. Que na verdade normalmente eu prefiro essa nomenclatura. Mas de novo, preferência. Nome vai ser sempre preferência. Alô? Aí foi. Vou colocar aqui agora então o sprite do nosso player. O objeto do nosso player, desculpa. Vocês estão vendo o que aconteceu? Ó, vocês lembram que eu coloquei a origem do player para ser no meio dele. Olha onde ele tá ficando sempre na grid, sempre no meio da grid. O que isso causa? Isso causa problemas na hora de você posicionar as coisas e outras paradas assim. Dificulta um pouquinho. Então, eu prefiro colocar no chãozinho do personagem. Tem que sair daqui para poder alterar a origem. Coloco no chãozinho assim, que daí, ó, agora ele tá centralizado e sempre na parte de baixo. Então você consegue automaticamente encaixar ele em qualquer lugar. E é importante que o ponto de origem esteja no meio do personagem, porque quando ele se virar de costas, ele tem que não mudar o eixo dele. Por exemplo, se eu colocasse aqui e ele fosse virar de costas, todo esse quadrado enorme ia virar até aqui, assim, de distância. Então a gente precisa que ele fique aqui, porque virado ao contrário ele ia ficar... Obviamente é um quadrado, então ia ficar igual, mas vocês vão entender logo logo quando a gente vier com a arte. É isso aí, ó. Já tá explicado por que a origem é boa manter embaixo. E tá tudo encaixadinho e bonitinho, beleza. Se a gente der play aqui, vocês já vão poder ver que vai rodar o jogo. Deixa eu abrir pra vocês aqui só. Tá lá. A tela do jogo tá imensa. Não tem absolutamente nenhum código dentro do jogo, mas ele abre. Você consegue ver o seu objeto, você consegue ver as paredes que você fez. Tá aí, nada além do normal. Beleza, vamos colocar um código dentro desse personagem. Essa é a parte que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou ensinar o jeito mais burro que tem. Não é o jeito que eu faço. Se você ver os meus vídeos de programação, vocês vão ver que o jeito que eu programo é diferente. Mas eu preciso mostrar primeiro o jeito simples, porque senão vocês não vão entender o jeito difícil. E o jeito mais difícil, ele implica vários conhecimentos, que se vocês não têm ainda, eu consigo explicar pra você, mas eu vou demorar tanto tempo e você vai perder o estímulo de continuar. E é uma coisa que eu não quero aqui, eu não quero chegar direto falando pra você a coisa mais difícil do mundo e, tipo, estragar a sua vontade de fazer algo simples. Então vamos começar com algo bem fácil. Dentro do objeto, o que a gente tem aqui dentro? Vou até me arrumar aqui na cadeira pra explicar isso, porque esse é o momento que é um divisor de águas de quem vai ter o saco de mexer com isso e quem não vai ter. Vamos lá. Vamos de passo a passo do que a gente tem aqui dentro. Primeiro, a gente tem o nome do personagem. Disname aqui, pra quem souber inglês, é bem melhor de trabalhar com esse tipo de coisa. Eu sinto muito pra quem não sabe, mas o Game Maker, ele realmente tem muito código dele que é em inglês só, então você vai ter que aprender ele. Você não precisa necessariamente saber o que uma coisa significa se você souber o que ela faz. Então, é uma boa dica aí pra vocês. Então a gente tem aqui nome, objeto player, o sprite que a gente colocou. Se você der hover aqui, ele aparece outras coisas. Ó, você pode criar um novo sprite. Você pode editar o sprite direto daqui de dentro. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai abrir direto o sprite. Deixa eu voltar pra lá. Se eu clicar aqui, ele já vai abrir direto o editor da imagem do sprite. Então eu volto pro workspace, ele ainda tá aqui. E é isso. E aqui você pode selecionar o sprite manualmente sem ter que arrastar pra cá.
aqui a colisão dele. A gente tá usando a mesma colisão do personagem. Depois eu vou trocar por uma outra colisão, porque vai existir alguns problemas e eu vou mostrar eles pra vocês. Mas por enquanto, vamos de colisão do personagem mesmo, que é a mesma do sprite. Esses outros botõezinhos aqui, o que a gente tem? Aqui tem pra física, nem se importa nisso. Literal, eu nunca usei isso na minha vida, não é necessário usar isso. É pra se você quiser fazer um jogo com física predominante, é outros tipos de códigos. Então não se preocupa. Sólido, você nunca vai precisar apertar nisso daqui. Eu nunca mais vi isso aqui sendo apertado faz uns bons anos. Persistência quer dizer se você sair de uma sala para outra, esse objeto vai seguir existindo. Quem que não deveria existir se você sai de uma sala para outra? Um inimigo, por exemplo. Tem um dinossauro que tá bem no centro do mapa. Você sai da sala, vai pro mapa 2, o dinossauro vai seguir no meio do mapa. Não, o dinossauro ficou no mapa 1. Então você não marca persistência se você não quiser que esse objeto se mantenha a partir do primeiro momento que ele for criado. No que ele for criado, a primeira sala que ele aparecer, ele vai seguir pra sempre se ele tiver marcado persistência. Então, não marca persistência, deixa assim e tamo junto. Aqui embaixo, coisas que não nos importam nesse momento. Não vou explicar isso daqui porque, de novo, coisas que são muito mais além da necessidade para esse tutorialzinho básico. E aqui é onde realmente acontece a festa, os eventos. O que são os eventos? É onde a gente coloca a programação. Então, vamos analisar o que temos aqui. Tem diversas possibilidades de eventos diferentes. Tem um evento que acontece na criação do personagem, então coisas que a gente só precisa dizer quando ele for criado, tipo... esse cara aqui, ele tem... vou mostrar pra vocês exatamente o que acontece. Quando ele for criado, a escala dele vai ser aumentada em 3. Vocês não precisam entender esse código, vocês só precisam saber que a escala dele vai ser aumentada em 3. E eu vou iniciar o jogo agora. Vocês vão ver que ele vai estar um pouco... Vocês viram o que aconteceu, né? De repente, tudo mudou. Relaxa, galera. Isso é uma piada, a gente tem que rir pra ganhar nota. Não, eu tô esperando o pessoal que pegou a AD mesmo. Ô, Bia, se tiver como passar menos AD hoje, passar de meia em meia hora por aí, relaxa no AD que não tem ruim. Hoje estamos mais na calmaria, não precisamos passar AD direto, não. Eu não sei se a Bia tá aí. Tá aí. Beleza, suave. Então, rapaziada, o que aconteceu? Na criação do personagem, eu disse que ele ia ter mais 3 na escala X. Eu já expliquei pra vocês que a escala X é a escala horizontal. Então aqui a gente tem... vou fazer um desenho lindo agora, tá? Só pra vocês. Esse daqui, então, é o nosso plano cartesiano, tá? Olha que plano cartesiano bonito, gente. Caramba, o cara é um artista. Tá, aqui é o nosso o Y e aqui é o nosso X. Beleza? Então, deixa eu... Pronto, transformei isso aqui. Isso aqui a gente faz pra comentar tudo depois dessa linha. Pra isso aqui não alterar nada no nosso código. Porque você tá vendo, ó, se eu deixo 100, ele tenta ler como se fosse um código e ele quebra, ó. Ele fica, que porra é essa? Que operador é esse estranho? Que merda é essa? Então você faz assim, coloca um barra e um asterisco depois e tudo que vier depois disso daqui vai se tornar comentário. Só que cuidado, né? Se você não fechar isso aqui, você tem que fechar assim. Calma. Calma que eu tô dando uma dificuldade extrema de acertar. Caralho, ele dá um pulo no fim, ó. Pronto. Você fecha assim, ó, e aí você pode colocar outro código aqui embaixo, ó. Tá vendo? Se você não fechar, ele fica tudo comentado. Então se acontecer isso aqui com você, nem se assusta que é normal. Ó, pronto, cortei o comentário. Pra que serve comentário? Cara, assim, ó, depois de um tempo produzindo o jogo, você vai querer lembrar de algumas coisas que você fez 2 anos atrás. E você não vai saber o que elas são. Eu juro por Deus, aconteceu comigo, eu achei que não acontecia, eu achei que acontecia só com os piores. Talvez eu seja um dos piores, mas é difícil lembrar tudo que tu fez com 2, 3 anos de trabalho, tá? Então você volta, apaga tudo isso daqui, ó, isso aqui não é necessário pra gente agora. E você comenta as coisas que você tá fazendo. Então aqui, ó,
crescer personagem. Só pra saber o que é o código depois, se você quiser, você pode escrever essas coisas. Beleza. Você viu que então, ao objeto ser criado, ele ganhou 3 vezes o tamanho dele. A escala normal dele é 1, que é uma escala, né? A escala X dele é 1 e a escala 1... Calma. Pra não confundir você só. A escala normal dele inicia assim, que é a escala de horizontal dele e vertical. A gente adicionou 3 na escala dele. Então aqui, ó, a escala dele vai ser mais 3. Por que não coloca assim? Porque isso aqui não é um código. Essencialmente isso aqui não tá adicionando na escala. Tem que ter o igual. Não me pergunta por quê. Tu não tá dizendo que ele é igual a 3. Você pode dizer que ele é igual a 3, inclusive vai dar no mesmo, mas já vou explicar por que eu escrevi daquele jeito. Ó, se eu der play aqui, ó, ele vai iniciar e vai tá esticadão. Beleza. Se eu adicionar o mais 3, vai fazer a mesma coisa, mas vocês vão entender depois de um pedacinho o que isso muda. Mesmo resultado, tá lá. Ah, não. Ali ele ficou 4, porque a gente adicionou na escala original dele, né? A escala original dele é 1. 1 mais 3 é 4. Então ele fica maior, necessariamente, ali, se a gente coloca isso aqui. Ele tá adicionando 3 onde estava 1. Tudo bem. Isso daqui, ó, é a criação do personagem. Agora eu vou mostrar um outro evento, que é o segundo evento mais importante que a gente tem. O Step Event. Esse daqui acontece todo frame do jogo. Não é quando o bicho é criado. Todo frame que esse bicho existir, ele vai rolar essa página inteira de código sem parar. Então se eu colocar aquele mesmo image scale mais 3 aqui dentro, vamos comentar esse daqui, 2 barras tu comenta só a linha, tá? Então ó, tu consegue escrever código aqui embaixo tranquilamente. 2 barras tu comenta a linha e barra e asterisco tu comenta tudo pra baixo. Vocês vão ver o que vai acontecer agora, vai ser horrível. Preparem-se. Viram? Não sei nem se vocês conseguiram capturar esse momento. Eu vou diminuir pra só 1, pra vocês tentarem ver. Olha o que acontece. Ele adiciona todo o frame. Não dá nem tempo do jogo carregar pra vocês verem tudo. Então vou colocar aqui, ó. Diminuir mais ainda. 0.1 de adição. Estão vendo isso? Estão vendo? Ele tá crescendo sozinho. A cada frame do jogo ele tá adicionando 0.1 nesse maluco. Vocês têm que entender que eu demorei anos pra descobrir sobre isso. Porque eu não tinha tutorial na época em português direito do Game Maker. Quando eu comecei, isso foi 2007, 2008. Praticamente não existia conteúdo em português do Game Maker. E eu tinha que tentar ler em inglês as coisas quando eu era muito pequeno. Então eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu não fazia ideia do porquê existia um Create Event e um Step Event se os dois dava pra escrever dentro. E coisas assim. Eu não entendia o que isso significava. E é muito importante que eu esteja explicando isso pra vocês agora, porque isso já vai mudar tudo sobre o entendimento de vocês do que está fazendo aqui dentro, tá ligado? Então vamos começar apagando isso daqui. A gente não quer que o personagem fique crescendo, também não faria sentido nenhum a gente ter isso. E vamos agora adicionar alguns códigos aqui dentro do Step que vão ser importantes pra gente. Vamos começar tentando fazer o personagem andar. Simplesmente andar pros lados, do jeito mais básico que tem. De novo, se você sabe programação, ainda mais do Game Maker, você sabe que eu tô fazendo isso do jeito mais noob que tem. Relaxa, que é pro resto do pessoal que não sabe entender o início da coisa, o primeiro passo. Vamos lá. // andar. Simples assim, temos o comentário aqui sobre o que a gente vai estar escrevendo, para vocês olharem depois e vocês saberem o que vocês estavam trabalhando naquele lugar. Primeiro a gente vai começar com uma condição. Algo super, super simples que acontece na vida. Se tropeçar, eu caio. Essa é a condição. Então seria if, que é se tropeçar, aí tu abre isso daqui, caio. Eu quero explicar isso daqui pra vocês entenderem como é que funciona a lógica da coisa. É super, super básico. If, se você trocar aqui por se, daria no mesmo. Se tropeçar, aí tu abre as chaves pra dizer o que vai acontecer aqui dentro, e é caio que acontece. O que ocorre? Por que tu tem essas chaves? Se tu tirar ele das chaves, do jeito mais básico de explicar isso, ele vai rodar pra sempre. Tu não pode fazer isso, até porque... E vai estar solto, vai acontecer aquela mesma coisa do nosso esse código aqui. Vamos até deixar ele aqui de exemplo pra vocês entenderem. Solto, isso aqui roda sempre, vocês lembram? Vamos colocar uma condição pra ele não rodar sempre, pra ele só rodar quando eu apertar um botão.
Então vamos lá. Eu sei, eu tô escrevendo um monte de coisa, vocês estão em choque agora do que tá acontecendo, o que ele tá escrevendo. Já vou explicar. Se checagem do teclado Virtual Keyboard Left, ou seja, esquerda, ele faz o que tá aqui dentro. Então, se eu tiver segurando o botão esquerdo do teclado, ele vai fazer isso. Ai, mas meu Deus, é muito nome, muita coisa impossível de lembrar. Relaxa, eu com 12 anos parei pra ficar lendo isso daqui todos os dias. Eu cheguei lá. Se você se esqueceu do código, o Game Maker tem coisas fantásticas. Você pode escrever assim, ó, key, ele já te dá todas as opções aqui. Tudo isso daqui de situações que pode ser o que você quer. Você já dá uma olhada aqui nas funções, que é o que você tá atrás, que as coisas em amarelo vão ser sempre as funções. E aqui tem, ó, Keyboard Check Direct, Keyboard Check Pressed, que é quando você só aperta sem segurar, você apertar uma vez só. E aqui o Released. Eu vou mostrar a diferença desse aqui pra vocês em alguns segundos. Então vamos lá. Outra coisa também que você pode fazer é, pô, não sei o que faz esse código, me esqueci. Tu clica com o botão do meio do mouse e ele vai abrir no site do Game Maker. Simples assim. Ele já abre direto no site que tem as explicações. Vocês não estão vendo porque abriu no meu navegador e não no Game Maker. Mas relaxa que se vocês apertarem o botão do meio, vocês vão ver que vai abrir no navegador de vocês. É só clicar com o botão do meio em cima do código que vocês não sabem o que faz. Tanto aqui quanto aqui, ele vai abrir uma página oficial do manual do Game Maker que tem tudo explicando lá pra vocês. É super bom isso daqui, vocês conseguem aprender tudo. Resumo, se apertou o teclado, segurou o teclado, botão esquerdo, fazer isso daqui. Vocês podem checar, ó, se vocês apertarem isso aqui, tem todos os comandos aqui, ó, do teclado. Vocês vão dizer, não tem os números, não tem as letras. Isso daí vocês não se preocupem por enquanto, as letras são diferentes de escrever. Tudo que tiver VK vai ser um dos botões especiais do teclado, tipo setinha, os Fs, o Home, o Insert, Ctrl, Shift, essas paradas todas. Então vamos colocar no Shift aqui, ó. Viu? Ele fica automaticamente vermelhinho no que você escreve. Então você sabe que você está escrevendo certo, porque ó, se você escrever errado, espera um pouquinho que ele vai dizer que porra é VK Shift. Porque ele não sabe o que é VK Shift, ele sabe o que é VK Shift. Aí você espera um pouquinho e limpou. Já sabe o que é pra fazer. Você abre ele aqui e segura Shift. Tá lá. Simplesmente você conseguiu fazer uma condição que faz acontecer o que tá ali dentro só quando você quer. Você agora já tem controle total do que tá acontecendo dentro dessas chaves. O abre e fecha chaves é basicamente tipo abriu esse universo, fechou esse universo. Nada que tá aqui fora vai ter a ver com esse check que tá aqui em cima. Apenas esse check vai ter a ver. Então você não se preocupa com outras coisas. De novo, existem situações, etc, super complexas, blá 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 blá. Não se preocupem com isso. Se preocupem só com a simplicidade que vocês estão vendo agora. É isso aí. Simples desse jeito. Vamos mostrar agora as diferenças. Tem aquele outro que não é Keyboard Check, é o Keyboard Check Pressed. Vocês não tem que ter medo de sair alterando códigos ou testando códigos, se vocês quiserem, vocês podem fazer isso. Alterando, só de alterar para Pressed, se você apertar, vocês vão ver que ele só cria uma vez. Se você segurar, não adianta, ele só vai ler uma vez e vai ser na primeira vez que ele foi apertado. Então, ó, segurei, não adianta, tô segurando meu botão aqui, ó, ele não vai crescer além, ele só cria uma vez. Então tá lá, ó, eu tenho que ficar apertando várias e várias vezes, porque segurar não adianta. E tem o outro que a essa altura, pra quem sabe inglês, já se torna bem óbvio, que é o Released, que é quando você largar o botão. Então, ó, apertei, não aconteceu nada, segurei, não aconteceu nada, largar. No que eu larguei, ele cresceu. Então aperto, seguro, nada, largo, cresceu. E é isso aí. A partir daí você já pode fazer isso para quase qualquer coisa que você quiser. Simples desse jeito. Vamos lá. VK Left, então. Vamos voltar para onde a gente estava 1000 anos atrás. Vamos fazer esse nosso boneco ir para a esquerda. Vocês lembram que eu mostrei para vocês esse mais igual, que é o que adiciona, ou você pode também, obviamente, subtrair. Você pode também multiplicar desse jeito. Todas as funções comuns de matemática você pode fazer dessa maneira.
O que a gente vai querer aqui agora é, lembram daquele plano cartesiano, o x e o y? Vamos tirar do nosso x 1. Simples assim, a gente vai tirar do nosso x 1 e vamos dar play. O que vai acontecer? A posição do nosso personagem, todos esses pixels que estão aqui na tela, que você não consegue ver porque tá tudo quadradões enormes, mas se fosse um jogo bonito ficaria bem mais claro. Tudo isso daqui é baseado em vários pixels, né? Cada blocão desses aqui era 32 por 32. O nosso personagem é 32 por 32. Então, tipo, tudo isso daqui são pixels. A posição dele é dada pelo X e o Y dele em relação a esse lugar todo. Vamos fazer um negócio aqui, ó, que vai, na verdade, mostrar pra vocês antes mesmo disso. Vamos adicionar um evento no nosso personagem de desenho. Esse evento é importante porque você pode desenhar coisas para testar elas. Por exemplo, eu quero saber quanto tá essa variável. Eu sei que vai ficar difícil de entender isso aqui agora, mas eu vou explicar mesmo assim. Quanto tá valendo o meu X? Qual é a exata posição que eu estou agora? Então vamos desenhar isso, ó. Primeiro só escreve isso daqui, que é para desenhar você mesmo. Se você deixar sem, vai acontecer isso aqui, ó. Você vai dar play. Se você criar um evento de draw e não escrever draw self, ele não desenha a você mesmo, que é o que significa draw self. E aí você some, ó. Onde estou? Uau! Então tá lá, você tem que escrever draw self, abre e fecha parênteses. Que esse abre e fecha parênteses é das funções, né? Quando tem funções, normalmente você escreve alguma coisa aqui dentro. Nesse caso, você não escreve nada, porque não tem função para ser feito. E aqui você escreve, então, desenhar texto no X do personagem, que é o meio dele, no Y do personagem, só que menos 30 pixels. Menos 32, vai. Não, na verdade é um pouco mais, porque ele é 32 de altura, né? Vamos 64 para ficar bem alto. E aqui a gente coloca o X. Então, no X e no Y dele, ele vai desenhar o X pra gente. Vocês vão ver agora o que acontece quando a gente faz isso. Só deixa eu fazer um negócio aqui antes. Escrevam isso daqui, ó, que é pra setar a cor do que tu tá desenhando. Então, o que a gente tá fazendo aqui? A gente abriu um draw, teve que escrever isso aqui pra poder ver o nosso personagem, senão ele não aparece. Depois a gente setou a cor dos textos, ou quadrados, ou qualquer forma geométrica que a gente quiser desenhar por cima do personagem, a gente setou para essa cor ser branca. Eu não sei por que não se escreve aqui dentro. O Game Maker não funciona assim, eu não sei por quê, mas tudo bem. Existem outros códigos que deixam às vezes você fazer isso, às vezes você pode até criar o seu próprio código, que é a parte legal de você ter um nível avançado, é você poder fazer os seus próprios scripts pro Game Maker. Então vamos lá, ó. Branco. E vou desenhar um texto em branco que vai ser nas minhas posições. Ó, se você olhar aqui embaixo, você pode ver, ó, X, Y. Vou até dar um zoomzão aqui, ó. Você pode ver o que a função faz aqui embaixo, ó, o que ela te pede. Então, desenhar texto, ela te pede o X do teu personagem. Você pode colocar qualquer coisa aqui. Ela te pede o Y do que você quer escrever, né? O X e o Y de onde você quer que apareça esse texto. E o tal texto que você quer que escreva. O texto da vez, vocês vão ver agora a magia que vai acontecer. Eu escolhi para ver o X e vocês vão ver agora. O X do personagem é 128. Só que, se a gente apertar a esquerda, vocês lembram que a gente programou para menos igual a 1 ele diminuir o X. Então, ó o que vai acontecer. A gente saiu andando, nosso X agora já tá lá no 19, 13, 8, 5, 1, sumiu da tela. O personagem foi embora. Vocês viram que o X dele... Ele, ao mesmo tempo que ele é apenas um X, uma letra, ele também guarda um código dentro disso. Ele não é só uma letra. Essa é a magia da programação. Você pode colocar para qualquer coisa que você quiser que seja um caractere, guardar uma informação dentro. E o programa automaticamente usa das coordenadas assim. Então o X é a tua coordenada X e Y é a tua coordenada Y. Para facilitar mais ainda isso, vamos copiar e colar isso aqui embaixo. E vamos escrever um texto dessa vez antes, vai. Ó, aspas, tem que estar em aspas para ser texto, tá? Senão ele vai tentar ler como uma variável e vai quebrar. Então, aspas e fecha aspas, e aqui dentro você pode escrever qualquer coisa. Então, bunda. Simples assim. Você dá play, tá lá, escrito no X do personagem, bunda. Se eu andar pro lado, a bunda acompanha ele e tá lá, ó.
Vou esperar o AD aí da galera. Enquanto isso eu vou arrumar aqui, já vou tirar o bunda de cima. Já vou pensar o que eu falo na próxima. Gema, dá pra fazer isso com a vida do personagem, certo? Dá, claro. É isso que eu quero que vocês pensem. Vocês vejam as possibilidades do que dá pra fazer com esses códigos, entende? Foi, na verdade, muito legal que você chegou nessa conclusão, porque é assim que você desenha um texto na tela. Se você quiser desenhar um texto, grande parte das vezes vai ser assim, ou você vai fazer um sprite que tem aquele texto desenhado. Mas ele não vai ser alterável, né? Um texto, para ele ser alterável, ele tem que ser programação. Deixa a bunda, não tira a bunda. Eu vou ter que tirar a bunda para explicar para vocês uma coisinha. Ó, vocês podem também misturar texto com programação. Então vocês escrevem, ó, eu quero saber o que é o meu X, lembram? Então a gente escreve X aqui dentro, 2 pontos e um espacinho. E mais string X. O que isso tá fazendo? Tu tá desenhando então um texto normal, você pode escrever qualquer coisa aqui que não importa para programação, porque é só texto, mais essa informação aqui, que é o X. No que você der play, tá lá. Agora você consegue saber bem discrepantemente o que é o X desse personagem. Você não tem mais o perigo de você. O que é 128 solto? É o X do personagem. Tá lá, ó. Você consegue ver. Vamos melhorar isso aqui pra gente? Vamos fazer o código pra você andar pro outro lado também. Logicamente, se x menos igual a 1, ele anda pra esquerda. X mais igual a 1, ele vai andar para a direita. Então você escreve vkWrite para ser da direita e tá lá. Você tem tanto para a esquerda quanto para a direita agora e você vai ver que vai funcionar já direto. Tá lá, você consegue andar para a direita e consegue andar para a esquerda. O seu X vai aumentar e vai diminuir e a gente está basicamente fazendo o quê? Tá fazendo o que é chamado de debugar. O debug, que é como se chama, é onde você tenta descobrir o que está acontecendo. Se você tem algum problema no seu jogo, tem diversas formas de fazer um debugging. Um jeito bom de fazer debugging, que eu gosto de usar de vez em quando, é escrever as variáveis na tela, em forma de número. Porque se tu não escreve, elas estão apenas, né, estão secretas lá por dentro da programação do personagem. Tipo o X e o Y, ele tá acontecendo ainda. Só que ele não estava desenhando até que a gente desenhou ele para ver como é que ele está sendo alterado. Então, às vezes é bom, tipo, tô confuso, onde é que ele tá no mapa? Você deixa isso aqui guardado, você pode tirar de vez em quando, dar uma olhada nessa programação, ou até fazer um botão que ativa o debug no jogo pra, né, quando você quer testar ele normal, não ter esses monte de informação de número na tela, e quando você aperta um botão aparece, tá ligado? Então dá pra fazer tudo isso. Inclusive daquele jeito que a gente falou, ó. If keyboard check vk control, sei lá. Como é que escreve o control aqui? Nossa, é VK control inteiro. Foi. Ó, colocamos dentro de uma condição, então, que quando eu segurar control, vai aparecer o X do personagem em cima dele. Vamos lá. Ó, tá lá. Seguramos control, apareceu. Aí você pode fazer isso aí pra funcionar tipo um debug mode do joguinho, tá ligado? Tu segura ele e você pode ver, tá, então ele tá nesse X e nesse Y, se a gente desenhar o Y, claro. E a gente tira, pronto, ó, não tá mais incomodando, não tá mais feião. É aquilo que você fez no joguinho que você tá fazendo? Exatamente. Eu gosto de sempre escrever na tela algumas coisas pra quando buga alguma coisa a gente fica tipo, ué, o que tá acontecendo? Eu preciso de algo visual pra saber o que exatamente tá quebrando. Aí às vezes tu descobre que onde era pro X tá 280, às vezes ele tá 247, tá ligado? E é algo que tu não consegue perceber apenas olhando assim. Você precisa saber por dentro da programação do jogo o que tá acontecendo. Mas tá aí, ó. Já estamos explicando mais ou menos pra vocês como é que funciona essa ideia de ter informações dentro de caracteres e outras paradas. Isso é o que se chama variável. Que vocês já devem ter ouvido muito falar, principalmente se você já deu uma olhada em alguma coisa de programação. Mas vamos lá. O F3 do Mine é um debug? Sim, o F3 do Mine também é um debug mode da vida. Você consegue ver todas as informações que você precisa. Você consegue saber onde é que é o bioma que você tá, qual é o seu X, seu Y e seu Z. Se você sabe ler o do Minecraft, você sabe ler a programação básica do Game Maker. Bom, beleza. Agora a gente tem como andar para a esquerda e andar para a direita.
Vamos então fazer um teste agora dos seus conhecimentos. Se eu já falei que funciona com X e com Y, e você já sabe que o VK left é esquerda e VK right é direita, como eu faço para ele subir e descer? A gente copia e cola todo esse código aqui, e tão simples quanto parece, VK up e VK down. Essas são as suas teclinhas da esquerda, da direita, para cima e para baixo. Em vez de X, você coloca Y no lugar desse lugar e Y no lugar desse X aqui também. Pronto. Se você apertar para cima, o Y vai diminuir em -1. Se você apertar para baixo, o Y vai aumentar em +1. E tá lá, você consegue agora andar para as diagonais, andar para baixo, andar para cima, segurando os botões você consegue fazer o que você quiser. Obviamente esse jogo, se a gente for querer fazer uma plataforma, que é o que eu vou querer mostrar mais ou menos para vocês, o básico de chegar ao ponto de fazer não adianta você ir para cima e para baixo. Mas vocês claramente estão vendo aqui o movimento do personagem. Agora, esse personagem tá lento pra caramba. Todo mundo já percebeu, tá feio isso já, tá horrível que ele esteja lento desse jeito. Vamos criar uma variável para colocar a velocidade dele. Por quê? É muito burro tu vir aqui e alterar manualmente. Eu quero que seja 2. Aí eu tenho que vir aumentar 4 vezes. Ou às vezes na tua programação esse número é usado mais de 1000 vezes. Sem brincadeira. Às vezes tu precisa de um número múltiplas vezes. Se tu sabe que tu vai usar um número várias vezes, guarda ele numa variável. Então a gente coloca assim, ó. Movement Speed, ou até só Speed se vocês quiserem. SPD então de Speed, vai ser igual a 4. Pronto, tá lá. SPD igual a 4. Então o que significa? Dentro desses 3 caracteres aqui que formam a palavra SPD, a gente vai estar guardado esse número 4. Então se eu alterar todos esses 2 aqui por SPD, o que significa? X menos igual a SPD. O que é SPD? Aqui em cima, 4. Tá lá. Agora, se tu alterar uma vez esse SPD, tu altera todos ao mesmo tempo. E tá lá, ó. Agora ele se movimenta super rápido. Ó, que maravilha. Se eu vier aqui, ó. Não gostei dessa velocidade. Prefiro um pouquinho mais lento. Tu altera só aqui, para 3, e todos esses vão ser alterados ao mesmo tempo. Tá lá. Tá um pouquinho mais lento agora. O problema o problema é que na verdade não é um problema. Muita gente, principalmente quem sabe alguma coisa de programação, vai dizer pra vocês: tá, isso tá rodando todo o momento. Por que tu tá usando isso daqui rodando todo o momento? Não tem por que tu fazer isso rodar toda vez. Faz rodar só uma vez. Então tu seta isso daqui no Create Event. Vocês lembram do Create Event? O lindo Create Event, onde a gente conseguia informar uma coisa apenas uma vez? Vocês deviam estar se perguntando por que eu vou usar um negócio que eu só consigo informar algo no momento de criação do personagem. Por conta disso. Porque quando ele se criar, no primeiro momento que ele existir, a velocidade dele já vai ser 3. Porque ela sempre vai ser 3. E tá lá. Você agora não precisa ficar rodando aquele código do SPD igual a 3 para sempre. Não vai ocupar muita memória, sendo bem sincero. A gente faz isso pra não ocupar tanta memória, mas na verdade é uma coisa que sozinha não vai fazer diferença. Mas talvez daqui a 10.000 códigos desse tipo soltos sem condição nenhuma, você começa aí realmente a ocupar uma boa de uma memória. Mas é isso aí. E tá lá. SPD igual a 3. Tô fazendo tudo isso aqui do jeito mais básico possível. Assim, ó, o jeito mais... sabe, mais noob que tem, e tá funcionando, tá ligado? Tá movendo o personagem, tá aqui. Vocês não precisam saber mais do que isso pra querer começar a mexer em jogos. É o básico do básico, ó, tá funcionando ainda. Create é mais usado para guardar variável. Exatamente, ele é usado tanto para guardar variável quanto para criar alguma coisa que tu precisa criar junto naquele início. Por exemplo, às vezes tu faz um personagem que o braço dele é separado do resto do corpo. Tipo, tem alguns jogos que o personagem se movimenta, só que ele tem uma mãozinha com uma arma, tá ligado? Tu não quer criar a mãozinha com a arma no Step Event, tu quer criar ela então no Create junto com ele, pra de primeiro frame do jogo ele já aparece com a mão no lugar. Então tu cria a mão dele aqui dentro e outras coisas assim. Vamos lá. O que mais a gente pode fazer pro nosso personagem? Bom, a gente não quer que ele saia andando desse jeito, porque tá errado.
Então a gente vai apagar esses códigos do Y, vai deixar só os do X para ele ir para a esquerda e para a direita. E vamos fazer uma alteração agora de uma forma assim, ó, que eu considero terrível, mas infelizmente vai ser o jeito mais fácil de explicar para vocês antes da gente partir para as brutalidades que talvez um dia eu ainda explique. Então como essa daqui é a versão básica do básico, vamos pro básico do básico. Vamos fazer ele pular, tá? Simples assim, ele vai pular. Então, quando a gente apertar o espaço, que é um botão que as pessoas costumam gostar, né, de usar para pular, ele vai pular. Eu digo as pessoas porque eu não sei porque eu nunca curti muito usar espaço para pulo. Isso daqui eu só tô fazendo para deixar arrumadinho, porque eu gosto de indicar bem certinho o que tá dentro das chaves, porque depois que fica muito cheio de código, fica complicado de enxergar. Tem gente que gosta de outros tipos de dentação. Cada programador tem o seu jeitinho. Você sempre vai detestar o jeito dos outros, é normal, tá? Eu detesto o jeito que eu vejo outros fazendo e todo mundo detesta o jeito que me vê fazendo, então não tem problema. O que importa é você ter o abre e o fecha ali e não colocar coisa fora de lugar, só isso. E é isso aí. Vamos lá. If keyboard check VK space, a gente coloca então aqui, isso daqui é horrível, tá? Esse código é feio, é podre e é nojento, mas a gente vai ter que usá-lo. A gente vai setar uma velocidade vertical para ele. Esse código aqui significa velocidade vertical. Se você colocar H na frente, vira horizontal speed. Eu não sei porque eles não colocaram X speed, se o jogo já estava automaticamente dizendo que X e Y era horizontal e vertical. Eu não sei porque isso nunca foi feito, mas até hoje ficou vertical speed e é assim que ele funciona. Esse daqui é o sistema pré-setado do Game Maker. Eu vou dizer uma coisa sobre esse sistema. Ele é uma bosta. Esse sistema é horrível. Ele não é confiável. Muitas vezes tu vai atravessar o chão se tu usar esse tipo de gravidade do built-in do Game Maker. Ela não é boa e eu não recomendo. Mas a gente pode criar a nossa própria. E talvez eu explique isso aí antes do fim da nossa aula, entre aspas, básica aqui. Mas por hora vamos deixar assim, que vai servir pra mostrar, tá ligado? Só pra vocês entenderem o que isso faz. Então vamos lá, no que a gente segurar... Aliás, ó, já estamos errados aqui. No que a gente apertar, vamos usar aquele código de apertar, porque senão a gente vai ficar subindo pra sempre, né? Toda vez que tu ficar segurando o espaço, tu vai ficar pulando eternamente. A gente vai então dar um pulinho pra uma altura de -3. Por que que eu não diminuí 3 da V-Speed? Porque eu quero que ele pule automaticamente pra esse valor. Vamos mostrar aqui uma coisa que eu já deveria ter mostrado pra vocês. Deixa eu só comentar isso aqui antes de qualquer coisa, pra vocês entenderem. Esse momento é importante. A diferença entre colocar esse menos aqui e não colocar. Vamos lá, vamos tirar esse mais. E vamos só colocar que o X ele vai ser igual ao SPD. Igualzinho ao SPD, tá? Quando eu apertar o right, então ele vai virar SPD. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Foi parar onde? No canto do mapa. Por quê? Porque ele virou 3. Ele não adicionou 3 ao X do personagem. O X dele virou 3. Porque lá no nosso create a gente está dizendo que o SPD é igual a 3. Então, ó, se SPD é igual a 3 no create e tu aperta e o X vai virar SPD, igual a SPD, ele vai parar lá no cantão e vai ficar preso para sempre no SPD. Sim, o plano cartesiano do Game Maker é diferente do plano cartesiano normal da escola. É bem importante que vocês não olhem o da escola para se basear no do Game Maker. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar X e Y on Game Maker ou qualquer coisa assim. Mas eu já deixei mais ou menos explicado ali como é que era. E esses códigos já deixam bem claro que o X para cá é negativo e o X pro lado de cá é positivo. A mesma coisa pro Y. O Y para baixo é positivo e para cima ele é negativo. Então aqui a gente tem negativo, negativo na esquerda e em cima e mais e para baixo e para direita. É isso aí. O da escola é diferente. Eu não sei porque no Game Maker é assim, mas... Bom, vamos arrumar isso aqui então. Vamos colocar de volta o nosso mais, que a gente está adicionando nesse X esse valor. E a mesma coisa então vale para o nosso V-Speed. Eu não quero diminuir 3 dele. Eu quero que ele automaticamente se torne -3. Ou seja, no que tu apertar, ele vai já pular direto. Eu não quero que ele vá subindo até o -3. Eu quero que ele se torne -3 automaticamente.
E aí, ó, no que eu apertar, se tornou -3, subiu e sumiu da tela. Por quê? A gente não tem gravidade. Como é que uma coisa vai subir e descer sem gravidade? E aí que vem, ó, a maravilha da programação. Vamos fazer a gravidade funcionar nessa belezura. Como a gente vai definir que o negócio tem que cair sempre? A gente pode colocar, então, agora sim, o V-Speed mais igual a 0.3. O que isso vai fazer? Vocês estão vendo que isso aqui tá solto, sem nenhuma condição. Então vocês sabem o que vai acontecer. No que eu der play, ele vai começar a adicionar 0.3 até que ele vai ficar muito rápido. Por quê? Esse V-Speed vai começar 0, aí 0.3, aí 0.6, aí 0.9, aí 0.2, tá ligado? Ele vai... E vai só ficando mais rápido, porque ele tá adicionando isso. Como se fosse uma aceleração, tá ligado? No CS, quando tu toma um tiro... Ó a explicação foda. No CS, quando tu tá andando, tu toma um tiro e tu para. Tua aceleração é completamente cortada. E aí tu começa a se mover de novo bem lento e começa a pegar a velocidade e tu chega na velocidade máxima. Tá lá, é isso aqui que o V-Speed ele faz. Só que aqui a gente tá sem o controle do máximo de velocidade. Então ele alcança uma velocidade milenar ali. A gente não quer que ele fique sempre caindo. A gente quer que ele só caia quando ele não tá tocando o chão. Então vamos adicionar a famosa condição. Se encontrando o lugar, ou se encontrando num lugar, um encontro no lugar, em x, y, objeto, bloco, o que acontece aqui? Tá errado isso daqui. Por quê? A gente tá dizendo então que se ele se bater ou se encostar no objeto, isso aqui é uma checagem de colisão. Tu tá checando se ele tá se colidindo com alguma coisa. A gente tá checando aqui se ele tá se colidindo em x e y dele no objeto bloco. Só que a gravidade tá subindo com ele colidindo no objeto bloco. Tá errado isso. A gente precisa que ela aumente quando ele não tá colidindo no objeto bloco. Então a gente faz o seguinte. A gente coloca negativo aqui. Esse símbolozinho aqui de exclamação, ele significa uma negação. Tu tá negando isso daqui. Então, se ele não estiver colidindo em x e y no bloco, aí ele vai aumentar a velocidade. Basicamente isso daqui, ó. Isso daqui significa, então, se não tropecei, sigo reto. Sigo ereto. Tá lá, melhor ainda. Se eu não tropecei, eu sigo ereto. Simples assim. E se fosse tropecei, teria que ser então cair. As coisas têm que ter algum sentido lógico. Então, se eu não... Caralho, eu escrevi muita coisa. Então, se eu não tô me colidindo no bloco, é pra eu ficar com a gravidade de 0.3. Eu vou ficar caindo em 0.3 de velocidade pra baixo. Se não, eu vou parar. Só que vocês vão ver que ele não vai parar. Vocês viram? Ele não parou. Ele simplesmente seguiu caindo. E depois que ele caiu ainda mais rápido. A gente precisa, então, que a velocidade dele ao tocar se torne 0. Porque senão ela nunca tá zerando, né? Então tá lá. Else, que significa se não. Então, um se não. Nunca me lembro qual é. Se é se não ou se é se não. Tem uma diferença, mas não importa, porque é em inglês aqui que a gente tá trabalhando, né? Mas é o se não mesmo. Então, se ele não estiver colidindo com o bloco, ou melhor ainda, ó, pra vocês entenderem, dá pra fazer o contrário também. A ordem dos... Como é que é? Dos fatores não altera o produto? É isso? Não lembro mais dessa frase clássica da escola, mas eu acho que é algo parecido com isso. Ó, vamos lá. Se ele estiver colidindo no chão, a velocidade dele vertical vai se tornar 0. Porque, obviamente, ele não é pra ter velocidade vertical nenhuma. Ele tá parado, sem gravidade. Não queremos que ele saia voando. Porém, se ele não estiver tocando no chão, ou seja, o se não tá aqui, ó. Se não, abre e fecha, ele faz isso aqui. O que é o se não? O se não, ele automaticamente roda a versão negativa do que tá em cima. Porque caso o que esteja em cima seja uma falsidade, ou seja, uma coisa que não tá acontecendo naquele momento, automaticamente ele vai fazer isso aqui. Então, se eu não tô tocando isso daqui, ele vai fazer isso aqui de baixo, que tá dentro do se não. Se não, ele vai fazer o que tá aqui dentro.
do normal dele. Então vamos lá. Isso aqui já deveria corrigir um pouquinho os nossos problemas. Corrigiu 100%. Tá lá. Ó. Agora a minha colisão vertical funciona. A horizontal não funciona. A gente não escreveu ela, não tem como funcionar. Vamos apertar o espaço e vamos ver se ele vai parar no chão. Não tá nem saindo. Não tá nem saindo. Por quê? Vocês não vão conseguir reparar, mas eu tô dentro do chão. Se eu tô dentro do chão, ele automaticamente lê esse código aqui. E ele não libera que esse pulo saia. Então a gente tem que checar embaixo do chão. Aliás, embaixo do nosso personagem. A gente tá checando dentro do nosso personagem. A gente tem que checar um pixel abaixo dele. Então a nossa coordenada Y mais 1. Ou seja, um pixelzinho abaixo do nosso char. Porque vocês lembram onde é que fica o nosso Y. Tá aqui, ó. Bonitinho aqui. Aqui tá o nosso Y. Então, um Y abaixo disso é aqui. Aqui já deveria estar colidindo com um bloco se ele estiver em cima dele. E a gente vai saber agora com exatidão onde ele tá. Tá lá, ó. E agora, no que a gente apertar espaço, ele não tá pulando ainda. Por quê? Por quê, meu Deus? O que fizemos de errado? Calma. Temos algumas coisas para ajustar aqui ainda. Um bom começo seria a gente passar isso aqui para baixo. Vamos ver se isso aqui já vai resolver. Resolveu. Por quê? Por que isso aqui resolveu? Essas folhas, elas leem os códigos em ordem. Na ordem que tu escreveu. Então, basicamente, se eu definir agora, depois de tudo aquilo ali sobre o x e o y, se eu definir que o x vai ser 5, ele vai sempre ignorar tudo isso aqui que está antes sobre o x e vai ler a última informação sobre o x que tem, que é a informação importante para ele, a ordem da leitura. Se eu estou dizendo aqui que ele vai adicionar -3 no pulo, só que depois eu estou dizendo que por estar tocando no chão o pulo vai ser 0, a speed dele é 0, ele nunca vai conseguir chegar com essa informação a tempo. Ele não chega no fim da fila com essa informação, porque ela é negada. Então a gente coloca ela depois, para essa negação não acontecer. Então, se eu não apertar nada, se nada tiver acontecido, vai acontecer essas paradas aqui. Se ele estiver batendo no chão, vai ser 0. Se ele não tiver, ele vai ficar adicionando 0.3 até ele colidir no chão. E se eu apertar, depois de tudo isso, ele vai pular. Então ele não nega depois. Tá lá, ó. Como ele não tá negando a velocidade depois, ele consegue agora dar micro pulinhos. Ui, que maravilha. Só que o que acontece? A gente não tem um check de quantos pulos a gente pode dar. A gente pode pular pra sempre. E é isso, a gente pode ficar aqui pulando pra sempre. O que acontece? Vamos melhorar umas coisas aqui. Aqui é pra andar pro lado e pra esquerda e pra direita. Vamos comentar isso aqui também. Se colidindo com bloco... vamos colocar colisão e pulo. Pronto, essa é a área de colisão e pulo. O que acontece? A gente tem um check só para se apertar espaço. Tá faltando outro check. Então vamos adicionar uma outra checagem aqui. Vamos ver se ele tá colidindo com o chão. Ou seja, se ele tiver no chão ainda, esse E aqui, esse E comercial aqui, significa end. Tu pode escrever end também, se tu quiser. Eu acostumei a ler, e na verdade eu quase nunca vejo ninguém usando o end por escrito. A gente escreve assim, que significa end. Então, se tu apertar espaço e ele estiver colidindo no chão um pixel abaixo dele, tu vai poder pular. Então isso aqui é a liberação do pulo do personagem. Ó, não adianta agora, se tu ficar apertando, ele não vai pular depois disso. Ele só vai fazer esse check se ele estiver colidindo no chão. Vocês vão reparar um negócio agora. Por que eu tô fazendo esse check? Por que eu tô reutilizando esse código aqui se aqui em cima já tem isso? Então, vamos dar um jeitinho de enfiar isso aqui ali pra dentro. Vamos recortar isso daqui pra não copiar o código duas vezes. E ó, se ele estiver colidindo no chão, vSpeed igual a 0. E aí, depois disso, aqui dentro também, a gente faz então, a primeira vez aqui, um check dentro de um check. Isso não é necessário, se tu quiser tu pode fazer de fora,
Mas é um dos jeitos de fazer isso também. Também pode fazer o contrário disso. O que importa é que tu faça do jeito que tu preferir. Os dois jeitos vão levar a mesma coisa. A diferença é que desse jeito aqui eu não escrevi o place meeting de novo aqui pra ele checar de novo se ele tá place meeting. Do outro jeito ele já tava. Vou dar uma esperadinha aí no AD só. Mas e o duplo pulo, Gema? Ah, o duplo pulo. Aí tu faz uma variável que diminui o pulo. Exatamente, ô pulga na sacola. Eu vou fazer isso, eu vou explicar o duplo pulo pra vocês também. Que é legal de mostrar o duplo pulo porque ele envolve pela primeira vez uma variável de uma outra maneira sendo utilizado. Tô esperando aqui. Relaxa, galera. Depois dessa live eu vou ser responsável pela criação do GTA 6. Muita inteligência pra mim não é tão difícil assim. É sério, todo mundo que achar que isso aqui é complicado ou não conseguir se colocar pra frente, primeiro, eu não sou professor, eu não sou a melhor pessoa pra explicar isso pra vocês não têm que se rebaixar por não entender o que é que eu tô falando. Eu tô falando às vezes uma velocidade rápida. Eu sou um cara que trabalha com isso de uma forma como hobby ainda por cima, então eu não sou perfeito, eu não sei tudo que eu tô falando e eu não tenho, como é que é, didática pra explicar pra vocês. Grande parte pode ser problema meu e outra parte é você mesmo se rebaixando e acreditando que não consegue entender isso. Sendo que eu tô falando, eu tenho certeza que eu tô falando coisas com sentido aqui. Agora resta você parar pra realmente ouvir o que eu tô dizendo. E aí você consegue, depois com essa live que vai ficar aí o VOD, você consegue rever ela no seu tempo, ouvir pedaço por pedaço do que eu falei, e você vai conseguir entender melhor um pouquinho do que eu tô tentando passar, tá ligado? Isso daqui é tudo lógica. Isso aqui não envolve quase nada de matemática. Vocês estão vendo, o que tem de matemática aqui é saber um menos e um mais e números que tu mesmo inventou. Tipo, eu tô dizendo que a velocidade vai ser 0. Eu tô dizendo que o pulo vai ser 3 de velocidade vertical, sabe? É tudo informado por mim mesmo, tá ligado? Então vamos lá. Vamos seguir. Um rapaz me perguntou como é que faz o duplo pulo. O problema do duplo pulo. A gente não tá... a gente tá fazendo um check aqui se tá colidindo no chão. Então ele só vai rolar quando estiver colidindo no chão. O duplo pulo, ele aconteceria depois que você já pulou. Então vamos tirar isso aqui daqui de dentro de novo. E vamos colocar lá pra fora e vamos fazer aquele check feio que a gente tinha feito antes. Vai ser necessário pra essa versão. Ó, a gente faz o seguinte. Deixa só assim, sem o place meeting. E vamos criar uma variável que vai se chamar duplo pulo. Na verdade, vamos fazer diferente. Pra gente poder ter mais do que dois pulos, vai ser pulos. O personagem então vai ter direito a 2 pulos, tá? Pulos igual a 2. E a gente vem aqui e simplesmente escreve isso daqui, ó. End pulos for maior do que 0. Beleza, o que isso tá fazendo? Enquanto eu apertar espaço e a variável que eu mesmo criei pulos for maior do que 0, ou seja, não for zerado, ou eu tenho pulos ainda para poder dar, ele vai adicionar menos 3 na velocidade. Aliás, ele vai tornar a velocidade do personagem menos 3, desculpa. E aí, só pra gente perder os pulos, né, a gente tem que colocar aqui dentro, senão a gente não perde os pulos. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece se a gente não colocar isso. Ó, de novo consigo pular pra sempre. Por quê? Porque eu não tô diminuindo aquele pulos. Então eu tenho pulos eternamente. Vamos diminuir... Opa. Vamos diminuir o pulos, aquele pulos ali, por 1. Tá lá, vocês já sabem diminuir coisas. É só colocar o menos igual e o número que você quer diminuir daquela coisa que tá na frente. Então pulos menos igual a 1. E tá lá. Agora a gente vai conseguir dar 2 pulos e depois nunca mais. Tá aí, ó. 1, 2. Não consigo pular mais. Pulos menos menos funciona no Game Maker? Funciona. Pode tentar esse daí também que funciona. O que ocorre? A gente não tá zerando o pulos de volta pro 2. Então agora a gente tem que
colocar que quando ele estiver colidindo no chão, o pulos volta à sua integridade. Então, a velocidade dele é zerada quando ele tá tocando no chão e pulos volta a ser 2. Assim, apenas quando a gente estiver no ar, que a gente vai ter direito a 2, que a gente vai poder gastar, viu? Vocês viram ele enfiando no chão, né? Que é por causa desse código bosta do Game Maker de V-Speed, né? Mas vai funcionar porque a gente quer. Pronto, ó. Plau, plau. E foi. Ignorem que ele entra no chão, é uma tristeza. Mas problemas do Game Maker. Vamos aumentar a gravidade dele bastante. Tá? Vamos colocar a gravidade dele pra ser 1. E vamos mudar a altura do pulo pra tipo 12. Pra ficar bem claro. Então agora a gravidade dele é 1. Ele vai cair com 1. E tá lá, agora dá pra ver ele bem melhor. E dá pra ver bem melhor o bug do Game Maker. Que é por isso daqui que a gente não usa V-Speed. A V-Speed, ela tem uma programação bem bunda. Que ela te enfia dentro do chão. Estão vendo? De vez em quando tu entra, de vez em quando não. Vamos agora fazer o que eu queria explicar pra vocês desde o início. E que talvez seja uma das partes mais complexas pro entendimento de vocês. A gente vai transformar agora o sistema de colisão do jogo no nosso sistema, tá? Vamos limpar essa desgraça que acontece no Game Maker e vamos deixar bonitinho e funcional. Lembra esse código todo lindo que a gente tem aqui? Você pode guardar ele se você quiser, você pode salvar e fazer outro projeto, você pode pausar o vídeo ou live agora e fazer outra coisa. Eu vou apagar tudo isso daqui. Na cara dura assim mesmo. Vai ser difícil, mas eu vou apagar tudo isso aqui. Só vou deixar o draw self. Deixar o andar aqui, porque vai ser o mesmo código. Tá lá, do zero. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora o jeito pixel perfect. Pra vocês não terem erro. Tá? O jeito bonitinho. Vocês agora já sabem o suficiente pra fazer um personagem andar, um personagem colidir num chão e outras coisas. Mas eu quero mostrar pra vocês o jeito certo de fazer. Pelo menos o jeito mais certo. Tem melhores ainda do que esse. Tem tipo o jeito ultra avançado. E esse que eu vou explicar agora é o intermediário. Pra vocês saberem. Vocês lembram que a gente estava usando então o V-Speed. Que é criado pelo Game Maker. E agora a gente vai criar o nosso próprio V-Speed. Então a gente vai criar o HSpeed e o VSP. Então HSP e VSP. Eu sei, parece com V-Speed, mas é uma palavra que a gente criou. Se a gente quisesse que fosse risoto, seria risoto o nome da variável. Mas, para facilitar a nossa organização e o nosso próprio entendimento do que a gente está escrevendo, vamos escrever velocidade horizontal e velocidade vertical desse jeitinho bonitinho, beleza? Vamos lá. Como é que a gente vai checar essa velocidade? Como é que a gente vai fazer isso aqui alterar? Como é que a gente vai fazer esse funcionamento todo existir? Vamos lá. Eu falei para vocês que códigos escritos guardam números dentro. E eu vou mostrar pra vocês agora uma coisa muito legal do Game Maker. Umas coisas que eu considero as mais legais. Vamos desenhar um texto. Vamos lá, vocês já sabem mais ou menos como é que faz isso. Então, no X e no Y do personagem, menos 64, pra ficar bem alto no personagem. E vamos escrever o seguinte. Keyboard check. VK left. Pra vocês não vai fazer sentido nenhum isso. Porque, tipo... Por que tu tá usando um check se tu tá apertando o botão esquerdo na área de desenho? Como é que tu vai desenhar esse negócio aqui que é tipo... Não tá nem ao menos dentro de aspas. Como é que tu vai escrever toda essa frase dentro de um negócio e não tá nem dentro de aspas? Isso daqui guarda dentro uma informação de negativo ou positivo, dependendo do que eu apertar. E vocês vão ver isso agora. Vocês estão vendo que tá 0 em cima de mim. No que eu apertar, virou 1. O que isso quer dizer? Os checks do Game Maker funcionam com o sistema de true or false. 0 sendo false, 1 sendo true. Esse é o famoso sistema 01 aí, que muita gente comenta. É um boolean. Isso aí, é um sistema de true or false. Mas ignorem o nome boolean, porque é meio complexo de entender, ainda mais pra uma pessoa novata. Boolean, que porra é essa? Boolean? É basicamente um true or false, um verdadeiro ou falso. É isso. Isso daqui pode tanto ser 0, se a gente não estiver apertando o botão left, ou vai ser 1, se a gente estiver apertando o botão left. Para que eu estou explicando isso?
Vou comentar isso aqui, só para deixar guardadinho. Não vai aparecer se tiver comentado. A gente vai fazer agora uma variável nova. Essa variável vai estar aqui dentro porque ela vai estar sempre sendo alterada. Se eu colocar ela no create, ela só vai ser alterada uma vez. Eu quero que ela sempre esteja sendo alterada. Porque ela vai identificar se a gente está apertando o keyboard check VK left. Opa, VK life é foda. Mais um check do VK right. Vamos desenhar essa variável, esse move. A gente vai desenhar o que vai sair desse resultado todo aqui. Vamos desenhar, ó. Vamos trazer de volta aqui. A gente pode desenhar tudo isso daqui para ficar mostrando para vocês o que acontece. Vamos desenhar move. A gente acabou de escrever move aqui, que é o menos keyboard check left mais keyboard check VK right. E agora a gente vai desenhar o resultado de move. Vamos ver o que é o resultado de move. Menos 1 e 1. Menos 1 para a esquerda, 1 normal positivo para a direita. Se eu segurar os dois, eles se negam um ao outro, porque é 1 menos 1. Então não tem como ele ficar 1 se eu apertar os dois, nem ficar 2 se eu apertar os dois. O que ocorre? Aqui vocês vão ver que tem um menos. Por que tu colocou um menos aqui? Se eu tirar o menos, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 para a esquerda, que nem vocês tinham visto antes, e 1 para a direita também. Só que a gente precisa que para a esquerda seja negativo. Lembrando aí de como é que funcionava o código normal do GameMaker. Então a gente negativa esse cidadão aqui. Automaticamente o que isso aqui vai fazer vai ser, esse resultado todo vai ter um menos na frente, e esse resultado aqui vai ser um mais na frente, que é o que tem na frente dele aqui. A gente não está necessariamente adicionando isso daqui nisso daqui. A gente está fazendo com que a gente consiga checar isso daqui ao mesmo tempo que isso daqui. É um código mágico, lindo e complexo. Ele é mais intermediário por conta disso. Se você conseguir entender isso aqui, você consegue pensar bem e tem tranquilidade aí, paciência para aprender. Se você não conseguir entender, não se preocupe. Um dia você vai chegar lá, ainda mais se você quiser mesmo programar, você vai entender. Isso aqui não é complicado de entender. Envolve, tipo... Não sei nem se chega a envolver equação, porque envolve o básico de colocar um menos e a coisa vai virar menos. É simples assim. Mas vocês viram, a gente tem então como resultado do move menos 1 ou 1. O que a gente faz com isso agora? A gente vai definir a nossa velocidade vertical a partir de move. Então nossa velocidade vertical vai ser move. Vocês vão ver que se eu der play, eu não vou me movimentar. Pô, eu tô com dificuldade. Eu não irei me movimentar. Não vou me movimentar. Caralho, encontrei um trava-língua pra mim. Não sei porque eu tenho dificuldade de falar isso. Eu não vou conseguir sair do lugar. Por quê? Porque eu só tô alterando o HSP. Eu não tô colocando o HSP pro meu X. Então vamos fazer isso aqui, ó. X mais igual HSP. E agora vocês vão ver a magia acontecer. Tá lá. Agora eu me mexo. Por quê? Porque eu alterei para colocar o HSP dentro do nosso X. Então eu estou adicionando esse HSP. O que é o HSP? O HSP nada mais é do que o move. É o mesmo resultado que está saindo de move, que é aquele 1 ou menos 1. Então o que a gente está fazendo? X mais igual a 1 ou X mais igual a menos 1. Esse mais, então, por conta desse negativo, adiciona um negativo ao X. Entenderam a magia da coisa? Eu não preciso nem alterar aqui. A gente tem 3 linhas de código que fazem a mesma coisa que todo aquele scriptzão cheio de if e else. Essa é a magia da programação. O mesmo scriptzão bizonho de if e else está resumido aqui em 3 linhas simples que fazem a mesma coisa. Agora, vocês estão vendo que a minha velocidade ela tá menos 1 ou 1 porque o move é só menos 1 ou 1. Eu preciso aumentar um pouco essa velocidade. Vamos criar então uma outra variável. Agora sim a gente pode criar no create, que vai ser o SPD. Vamos voltar com o nosso famoso SPD. SPD igual a 13 então. Tá lá, bonitinho. E aqui no move, que a gente tem move, a gente vai colocar move vezes SPD. Por que a gente não vai colocar move mais SPD? Porque vocês sabem bem que menos com mais pode acarretar em problemas em equações. Enquanto o vezes, ainda mais vezes 1, vai sempre dar o mesmo resultado. Então, essencialmente, o que eu estou dizendo aqui é 1 vezes 3 igual a 3. Simples assim. Ou menos 1 vezes 3
igual a menos 3. Eu preciso manter esse menos e esse mais. Eu preciso obrigatoriamente ter os dois. Se a gente... Não pode ser x mais igual a move? Não, Alexandre, porque daí a gente vai estar sem esse código extra aqui, ó. Tá vendo? Essa parte do SPD. O que poderia fazer é colocar move vezes SPD aqui no x. Mas isso traria complicações depois. É sempre melhor tu fazer uma variável que guarda essa outra versão mais extensa e usar a versão mais simplificada da coisa, entendeu? Se fosse só o move, se fosse só o menos 1 e 1 pra velocidade, aí tudo bem, mas a gente tá multiplicando por isso daqui. Então isso já dificulta bastante a gente só usar o move, sabe? E é isso aí, a gente precisa o quê? O que a gente precisa ter pra funcionar esse nosso sistema? A gente precisa que move seja, então, menos 1 ou 1, pra gente poder ir pra esquerda ou pra direita. A gente precisa que o HSP ainda saia como menos 3 ou 3, por causa do vezes aqui, disso daqui, né? Isso aqui é 3, né? E aí aqui, finalmente, ele vai chegar, então, como x mais igual a menos 3, ou seja, ele vai essencialmente fazer menos coisa que isso daqui, x menos igual a 3. Ou o positivo. E é isso. A gente tem vários códigos que eles servem para duas coisas ao mesmo tempo. Eles conseguem funcionar tanto para a esquerda quanto para a direita. Super simples. Bacana e bonito. Eu falo que é simples, mas eu juro, para mim eu demorei para entender esse código aqui. Por muito tempo eu só copiava e colava ele. Isso foi um terrível engano da minha parte. Quando eu era mais novo, tipo, lá por 2015, 2014, por aí, eu achava que eu entendia o que estava acontecendo aqui. Eu só copiava e colava esse código. Isso não me ajudava em absolutamente nada, porque eu não me esforçava pra entender o que significava isso. Por isso eu virei artista, não tenho capacidade de entender essa porra. Tem total capacidade de entender essa porra, como todo mundo aqui tem. Isso daqui é tipo nível básico. É a mesma coisa que não matarás. Se a pessoa não tem a capacidade de entender não matarás no sistema do bom senso do ser humano, ela tem a capacidade de entender isso aqui. Todo mundo que tá aí tem a capacidade total de entender isso aqui. É só não ser preguiçoso e nem se colocar pra baixo automaticamente. Ai, não entendi essa parte, muito complexa e intermediária. Porra, eu sou horrível. Não. Intermediário significa o quê? Que já é mais complexo do que o normal. É o seu primeiro momento chegando na programação. Você lê uma coisa complexa, obviamente isso não vai ser bom pra você. Por isso que a gente começou no mais basicão. Mostrei um pouquinho do basicão pra vocês e agora tô mostrando o intermediário. Eu não vou mostrar o avançado porque nem eu sei. Mas eu consegui lançar um jogo na Steam, consegui programar outros jogos que não acabei até hoje, mas são melhores ainda do que eu postei na Steam, tá ligado? Vários jogos que eles não têm o mesmo estilo de programação e mesmo assim eu consegui lidar bem com eles. E eu não sou, acreditem se quiser, não sou um gênio e não sou um mago. Eu, inclusive, muitas vezes faço umas burradas que me levam cerca de 3 horas pra reparar que eu errei um menos ou um mais. Isso já me aconteceu mais do que uma vez. É normal, todo mundo erra, todo mundo fica puto com o código. A real diferença é se você quer mesmo fazer isso, você vai atrás. Então você não precisa querer fazer isso, você pode não querer, mas se você quiser, uma hora você vai se dar a chance de aprender, tá ligado? Relaxa, que isso daqui vai entrar no seu sistema um dia. Então é isso daí, ó. Move. E aí aqui os nossos checks, né? Que se tornam tanto menos 1 quanto 1. Isso aqui passa pra cá. A gente adiciona então o menos 1, 1 vezes o SPD, que era 3, né? A gente escreveu lá no create que vai ser 3. Isso aqui volta pra gente então um HSP de ou 3 ou menos 3. E quando não tá apertado, 0. Porque quando o move não tá apertado, é 0. Então o move vem pra cá, 0. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Se você não lembra disso da matemática, aí podemos ter um problema. Mas essa é a matemática simples. 0 vezes qualquer coisa é 0, tá? O 0 ele anula as coisas. O 0 ele mata os números. Então, por isso tu não tem que te preocupar desse troço estar fora de qualquer condição, porque ele não vai rodar se tu não estiver apertando. E é isso aí. E tá lá. Estamos nos movimentando agora. O menos 1 e 1 vai ficar aparecendo porque ele tá o move, não tá o HSP. Se eu colocar o HSP aqui, vocês vão ver que vai aparecer menos 3 ou 3. Olha lá, 3 e menos 3. Ai, que maravilha! É isso aí. Agora vamos fazer as colisão com a paredinha. Colisão com a parede tem que acontecer antes dessa adição do x mais HSP.
E a colisão é praticamente a mesma coisa do que você tinha visto antes, do place meeting, do X e do Y, etc. Só que dessa vez a gente vai colocar X mais HSP, que já sabemos então que é -3 ou 3 ou 0. E mesma coisa de antes. Object block. E tá lá. Aqui dentro a gente vai colocar então a condição dele parar de se movimentar. Só que não adianta a gente colocar só isso aqui. Aí que vem a parte mais complexa de todas, que eu não espero realmente que ninguém entenda, essa parte é chata, mas eu vou explicar para aqueles que tiverem a paciência ou quiserem rever isso aqui depois bem mascadinho. Vamos lá. Ó, o nosso X, o nosso HSP, no caso, ele não é 1. Ele vai ser sempre -3, 3 ou 0. Então, essencialmente, o que a gente está fazendo é exatamente o que eu estou escrevendo aqui. Se for 0, vai ser x mais igual a 0. Se for 3, vai ser x mais igual a 3. Ou -3, que ele vai fazer isso aqui. Beleza. Então, a gente já tem um check que ele funciona tanto para a esquerda... Para a esquerda é foda. Para a esquerda quanto para a direita, sem eu ter que colocar assim, ó. Porque se eu tivesse que colocar assim, seria chato. Ocuparia mais espaço. E ficaria uma merda. Mas vocês estão vendo, ó. Eu conseguiria fazer tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas pra que fazer isso se a gente já tem o nosso código maravilhoso HSP, que significa tanto positivo quanto negativo? Tá lá ele, beleza. Agora vem a sacanagem, a safadeza. A gente negativa isso daqui. Opa, desculpa. While not place meeting. Já vou explicar. Essa parte aqui, ela é, ó, mágica. A gente tá fazendo um check dentro de outro check, tá? Aqui a gente tem um condicional. Então, se place meeting, se você for tocar em 3 pixels de distância o bloco, vai rodar isso daqui que tem aqui dentro. E enquanto você não estiver tocando esse bloco, o while é enquanto. Então, o enquanto ele faz basicamente isso mesmo que você ouviu. Ele vai ficar rodando tudo que tem aqui dentro enquanto algo for verdade, tá? Então, enquanto ele não tiver encostado ainda no bloco, ele vai rodar o que tem aqui dentro, que é adicionar isso aqui ao bloco. Depois disso, que tá aqui fora já, ó, tá fora daquela condição. HSP igual a 0. A gente tem que zerar o HSP, como eu falei pra vocês, a ordem das coisas é importante. Então, primeiro a gente seta o HSP, e se ele estiver colidindo aqui dentro, a gente zera ele. Que daí quando ele chega aqui, ele vira 0 de novo, ele não consegue atravessar a parede. Se a gente não zerar ele aqui dentro, quando ele estiver colidindo com a parede, se a gente esquecer de colocar isso aqui, vai acontecer o seguinte, ele vai atravessar, vocês já vão ver. Viu? Ele não zerou, tá vendo? Porque a gente tirou o código, ele segue, ó, ele segue contendo ó, o -3 que eu tenho e o 3, ó. Plau, passou reto. Então o que a gente quer é zerar ele aqui, que até ele chegar no X, ele não vai ser adicionado nada. Porque ele foi zerado ao bater na parede. Então vai lá, ó, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0. Viu? -3, -3, -3, -3, -3, 0. 3, 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 0. A ordem é muito importante. Se eu colocar esse X mais igual a HSP aqui em cima, muito possivelmente ele vai só atravessar a parede. Viu? Mesmo ele zerando, ele lê primeiro o X. Então ele ainda consegue a tempo, porque o HSP nunca vai ser zerado se a condição não tiver chegado a ela, né? Ele já adicionou antes da condição. Então a gente faz o check da colisão primeiro e depois a gente movimenta o personagem, entendeu? Não é primeiro movimento, depois colisão. É primeiro colisão, depois movimenta. Se ele não estiver colidindo, ele pode movimentar. Se ele estiver colidindo, ele não pode. O que é o tal do bendito sign? Até agora vocês estavam... Oh, nossa, ele tá ignorando esse tal de sign. Que porra que é sign? Se você clicar com o botão do meio aqui no sign, você vai ser levado para uma página do Game Maker e você vai descobrir que sign significa -1, 0 ou 1. Ele é um negócio mágico, tá? Um negócio mágico do Game Maker. Do Game Maker não, da matemática, na verdade. Isso aí existe em outras programações. Que ele transforma qualquer variável que tiver dentro dele em -1, 0 ou 1. Por quê? Ele se importa mais com se a coisa é positiva, negativa ou 0. Entendeu? Então ele faz isso daqui, essencialmente.
o nosso HSP chega nele sendo 3 ou sendo menos 3. E o sign se importa só com o sinal que tem na frente dele. Então, sign de sinal, né? Vamos lá. O sign dele então é menos 3. Vamos dizer assim, o HSP tá como menos 3. O sign dele vai ser então o resultado. Ó, sign vai ser então menos 1. Esse é o resultado disso aqui. Isso aqui não são códigos, tá? Eu tô explicando. Eu só tô escrevendo aqui dentro porque facilita. Então, se a gente colocar aqui dentro sign menos 3, o que vai sair disso é que sign é menos 1. Por quê? Porque ele transformou e manteve apenas o resultado. Se for mais 3, sign vai ser mais 1, 1 positivo. Normalmente o mais não aparece, então fica assim, quando é positivo. E é isso aí, então se tu coloca um número assim, ele vem a versão positiva dele. Se tu coloca um número negativo, ele vem a versão negativa dele. Se tu coloca um número que tá zerado, ele vem 0, porque não é nem positivo nem negativo, não importa o que ele é. É isso aí. Relaxa que eu vou dar uma esperadinha. É mais um indicador de negativo, positivo e neutro. Exatamente, é tipo... Só que a moral dele também é que ele transforma em 1. Ele não mantém, tipo, o menos 3, ele não mantém só o menos, ele não te diz se é menos ou mais. Ele mantém, ele transforma a coisa em 1. Isso que é o importante de saber. Poderia usar x mais move no lugar do x mais sign? Não. O move, ele tá sendo menos 1 ou 1. Ah, entendi teu ponto. Poderia porque o move, ele seria menos 1 ou 1. Mas o legal do sign, de estar aqui, fora explicar bem a coisa, é que teu move às vezes pode não ter esse resultado, dependendo de outro código que você colocar ali. Às vezes tu vai querer que seja um check muito maior, tá ligado? Mas eu gostei que tu entendeu que o sign HSP dá o mesmo resultado do move. Isso é muito importante. Tu reparou bem isso e foi uma boa. Uma boa pegada. E aí, galera? Acabou? AD? Acabou, AD? Acabou? Será? Ó, vamos lá. Então, por que cacetes eu tenho um HSP normal aqui e aí do nada eu resolvo usar esse menos 1 e 1? Por que eu tô transformando o menos 13 e 13 em menos 1 e 1? Por que caralho eu tô fazendo isso? Eu sou louco? Não, porque o sistema do Game Maker, o jeito que o Game Maker funciona é que a cada frame tu tá adicionando 3 pixels. Digamos que numa posição perfeita tu conseguiria entrar na parede. Porque eventualmente a parede ia estar a 2 pixels de distância de ti e tu ia adicionar 3. Então ele ia entrar 1 pixel na parede. Simples assim. Se tu tá a 2 pixels de algo, se tu dá 2 metros de algo e tu adiciona 3 metros de movimento, tu entra 1 metro dentro da parede. Simples assim. E a mesma coisa funciona no mundo dos pixels. Tu não pode ter um pixel avançando a parede. E aí pra isso a gente faz esse código. Então ele identifica se daqui a 3 pixels de distância tem uma parede e ele adiciona de 1 em 1 pixel, entendeu? Por isso que a gente transforma em 1 aqui. A gente vai adicionar então tanto menos 1 ou 1. Então se a gente estiver andando pra direita a gente vai adicionar 1, 1, 1. Plau, encontrou a parede? HSP igual a 0. Entendeu? É um bagulho que acontece tão rápido que vocês não conseguem perceber. Mas ele basicamente ele chega pertinho da parede, ele... Tá ligado? Ele dá uma diminuidinha assim na velocidade e encosta, sabe? Porque se tu chegar muito rapidão, tu conseguiria se enfiar na parede. Então, a partir do momento que ele identifica que tu vai se enfiar na parede, ele anda exatamente quantos pixels ele ainda pode até se encostar na beirolinha da parede, e aí ele para. E é isso aí. Então, tu tá tipo adicionando aqui, tu pode colocar literal 25 como o SPD aqui.
Aí tu vai lá, coloca 25 aqui, aí ele vai identificar, ó, se eu vou me bater numa parede em X mais 25 pixels, enquanto tiver menos 1 liberado, então enquanto não tiver a menos 1 de distância dessa parede, vou adicionar menos 1, vou adicionar menos 1, vou adicionar menos 1, vou adicionar menos 1 e bati nela. Por isso que aqui dentro do while, ele tá dizendo, ele tá simplesmente dizendo exatamente isso que eu falei. É um check dentro de um check por conta disso. Porque ele meio que necessita que ele tenha dito que ele vai bater na parede. Ele sabe que ele vai bater na parede naquela distância. Só que se tu deixar sem isso, ele vai ficar longe da parede. Ele vai identificar muito antes que ele vai bater na parede, tipo 25 pixels antes, e não vai encostar, ele não vai nem chegar perto da parede. Com esse método ele vai tentar chegar perto. Então vamos colocar aqui, ó, 25 e vamos ver o que acontece. Vamos ver se serve pra explicar pra vocês. Ah, não vai, né? Porque eu deixei o código escrito aqui todo, né? Pronto. Viu? Ele não consegue encostar, ó. Ele chega bem perto de encostar e não consegue. Ele não consegue completar o caminho dele porque ele sabe que tipo, a colisão dele já bateu lá nos 25, lá na frente. Então o que a gente vai fazer, o que a gente faz é isso. Caralho, ó, até crashou o sistema, gente. De tão burro que é fazer isso desse jeito. Pronto. Trazemos de volta. Então ele vai adicionar de 1 em 1. A partir do momento que ele identificou, tá, dentro de 25 pixels eu vou estar numa parede. Quantos eu ainda posso ir pra frente? Às vezes é 14, às vezes é 12. Depende da tua posição inicial em relação à parede, né? Se tu estiver a 25 da parede, tu vai parar ali mesmo. Se estiver a 32, tu vai ter, sei lá, uns... Ah, não sei fazer essa conta. Uns 7 pixels de distância. Tu vai ficar a 7 pixels da parede. Tá ligado? E por aí vai. Então vamos arrumar essa bestialidade de velocidade que a gente colocou aqui. E tá lá. Temos a colisão horizontal. Como é que faz a colisão vertical? Depois que tu entendeu a vertical, a horizontal é super fácil. É só tu copiar ela e trocar onde tem X por Y e onde tem V speed por H speed. Desculpa, tô confuso. Onde tem Y, onde tem X tu põe Y e onde tem HSP tu coloca VSP. Então aqui, ó, X mais HSP, não pode, tem que ser Y mais VSP. Aqui onde tá X mais Sine HSP, não, é Y mais Sine VSP. Pronto, agora ele já tem a colisão vertical e horizontal pronta. É isso aí, a colisão tá aqui. Agora, o problema, o famigerado problema. E o pulo, cadê o pulo? Vamos lá. Vamos criar uma gravidade pra rapaziada. Nossa gravidade vai ser 1. E nosso jump speed vai ser 12. Negativo. Tem que ser negativo porque a gente vai pra cima, né? Pra cima no plano cartesiano do Game Maker é negativo, como eu já tinha explicado antes. E é isso aí. Então criamos aqui gravidade. O ponto de exclamação serve pra quê? Ponto de exclamação é uma negação. Tu tá negando aquilo. Então enquanto não tiver encostando. Se for sem isso daqui, é enquanto tiver encostando. Aqui é enquanto não tiver encostando. E bora pra cima deles. Nossa gravidade, então, grave é igual a 1. E JSPD, que é a velocidade de pulo, jump speed, é menos 12. São variáveis que a gente criou para usar agora. Vamos lá para aquele sistema que a gente já tinha escrito. Então, se place meeting x, y mais 1, a gente estiver tocando num bloco. Então, se a gente estiver em cima de um bloco nesse exato momento, a gente pode pular. Então vamos lá. VSpeed igual a JSpeed. Tá lá. Então a nossa velocidade vertical vai se tornar a velocidade do nosso pulo. Só que ele vai apenas sair subindo. Não deu nem tempo de vocês verem. Porque ele adicionou uma vez e saiu subindo, sem pausa. Vamos fazer ele voltar. Ele tem que descer. Então, se ele não estiver tocando num bloco, VSpeed mais igual a gravidade. E agora, a gente vai então estar adicionando mais 1, que é a nossa gravidade, na nossa velocidade vertical. Então, mesmo que ela vire menos 12, ó, o que acontece é, a gente clica, plau, pulei, virou menos 12. E aí ela vai começar a decair,
porque ela vira menos 12 e a gente começa a dar uma injeção de mais 1 nela. Então ela vira menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e cai no chão. Entendeu? Então basicamente tu dá um pulo, ele pula automaticamente pra menos 12 e a partir daí ele começa a sofrer com a força da gravidade. Não tô tocando o chão, gravidade acontece em cima de mim e eu começo a ser esmigalhado. E vocês vão ver isso agora. Tá lá, ele tá pulando eternamente. Estão vendo? Ele consegue pular, se ele toca no chão ele pula e depois ele volta. A gente não tem ainda uma condição pra ele pular. Mas ele já pula sozinho, ele sabe pular. Ó, física básica. Uhul! Ó, colide na parede, não consegue sair da parede. Vocês já sabem fazer isso, vocês podem achar que não, mas dentro da cabecinha de vocês já estão guardado como é que a gente identifica se ele tá pulando ou não. Vamos lá então. Não vamos colocar aqui fora, por quê? Se eu colocar aqui, ó, End Keyboard Check VK Space. Se eu colocar aqui, vai acontecer um problema com esse else, que significa o negativo do que tá em cima. Então ele vai negativar isso daqui e potencialmente isso aqui também. Então ele também vai ter que nunca estar pressionando o espaço para a gravidade acontecer. A gente não quer isso, então a gente vai ter que abrir outro else aqui dentro. E aí colocar if aqui dentro só, que é aqui... Opa. Pronto. Tá lá. A gente não quer que isso aqui influencie nisso daqui, né? Então a gente colocou só dentro daqui. Lembrando, tudo que a gente tiver dentro de uma condição não vai ser alterado por nada fora dela. Isso daqui não vai alterar nada no que tá aqui dentro. Isso daqui só lê o que tá aqui em cima. Ele basicamente é um troço que diz a versão negativa do que tá aqui. Por isso que a gente não queria esse keyboard junto aqui, porque daí já ia significar mais do que apenas ele não tá tocando o chão. Ia significar não tá tocando o chão e não tá apertando espaço. Não é isso que a gente quer. Então beleza, agora se a gente apertar espaço, ele vai pular. Só que, ó, tá lá, aperto e se eu ficar segurando, ele fica pulando. Assim, ó. Beleza. Não quero que ele fique pulando. Sei lá, não gosto dessa física. Prefiro que só uma vez o cara tenha que pular. Muda de check pra check pressed. Já expliquei isso no início lá também. Plau. Mesmo que eu segure, ele só pula uma vez. Tô segurando aqui e não tá adiantando de nada, ó. Dá até pra ouvir meu espaço. Vocês estão vendo que eu só tô apertando uma vez. Não adianta. Tá lá. Ah, cadê o nosso sistema do duplo pulo? Aquele legal lá que fez a gente chegar a essa conclusão toda. Tola não, toda. Tola também. Vamos fazer então nosso sistema de pulos de novo. Pulos igual a 2, ou quantos pulos tu quiser. Se quiser colocar 5, vou até mostrar. Dá pra fazer 5. Pulos igual a 5. É vamos 4. 4 é melhor. Quadrijump. Vamos lá. É além do double jump, é o quad jump. Se eu apertar espaço e pulos for maior do que 0, ele diminui um dos pulos e adiciona aquela velocidade. E se a gente encostar no chão, que é aqui embaixo, pulos vira igual a 4 de novo. Então... Eu esqueci de um detalhe. Isso aqui não pode estar aqui dentro, rapaziada. Esquecemos desse detalhe. Isso aqui tem que estar aqui fora. Tá lá. Senão ele só vai conseguir dar os pulos se estiver tocando no chão, porque tá dentro da condição. Alguns de vocês devem até ter reparado nisso. Tipo, porra, como é que ele vai dar duplo pulo se tá dentro de uma condição de tocando no chão? Como é que o cara dá 4 pulos se ele tem que estar tocando no chão pra dar 4 pulos, porra? Burro pra caralho. E é isso aí, já tiramos dali de dentro. Tiramos aqui pra fora. Tiramos o pinto pra fora. Vamos lá. Tá, é isso aí. E aqui a gente adiciona também que ele tem que estar tocando o chão, tá? Mentira, tá? Não adiciona isso não. Depois a gente pode adicionar uns bagulho que obrigatoriamente ele só vai pular em certos momentos, mas tudo bem. E tá lá, ó. Ó, 4 pulos. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá lá. A gente pode, inclusive, até desenhar a variável pulos em cima dele aqui pra gente saber quantos a gente tem exatamente. Vocês vão ver decaindo em cima dele a cada pulo, ó. Temos 4. 3, 2, 1, 0. Não fiz o último. Tá lá. Tá lá, ó. 4, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. E é isso aí. Dá até pra sair daqui. Olha lá. Que maravilha. Vamos embora. Uhul! E tá lá, vocês já têm algumas noções do básico do Game Maker. Foram 2 horas explicando isso. Eu não sei ainda como é que eu vou liberar isso no canal. Eu acho que eu vou seguir fazendo tutoriais assim, tipo fazer uma semana de tutoriais, sei lá. Vou adicionar uma playlist não listada no canal. Tipo, liberar o primeiro vídeo, o resto vai ficar não listado. Sei lá. É isso aí, mas vocês vão poder ver aqui ainda, por intermédio aí desta linda Twitch. Vai estar aí separadinho pra vocês o VOD da live. Vocês estão vendo que a gente demorou 2 horas, mas não porque realmente demoraria 2 horas. Isso é literal um código de menos de 5 minutos pra fazer. Isso daqui é a base do que eu uso pra fazer todos os jogos que vocês me viram fazendo. Se vocês forem agora num vídeo meu de programação e olharem a programação que eu tô escrevendo na hora que eu falo, então eu fiz o personagem andar, vocês vão ver que é essa versão que eu fiz aqui por último. Sem cortes, sem nada. É essa exata versão que eu fiz aqui hoje. Próxima aulinha. A gente já vai ver outras coisas, tipo como pegar um objeto, como, sei lá, como fazer uma porta, como fazer um bagulho com animação, qual a diferença entre fazer um personagem com sprite e só fazer um quadrado, paradas assim, tá ligado? Mas eu quis ir bem, bem simples pra vocês conseguirem, tipo, pegar o digerido do digerido. A primeira parte, então, a primeira 1 hora da live foi aquela programação básica do X, do Y, sem o HSP e o VSP. E a segunda parte intermediária era a versão mais complexa e mais bonita de como fazer a parada. Vocês viram a diferença do resultado. Numa tu pulava e o personagem enfiava no chão, e na outra tu conseguia realmente bater na borda e não enfiar. Essa frase ficou ótima. E é isso aí, rapaziada. Se tu vê bem o que eu deixei aqui, ó, eu vou inclusive mostrar de novo. Ó, parte final do código. Tudo que tem código tá aqui. Então aqui, ó, HSP igual a 0, VSP igual a 0, SPD igual a 3, gravidade 1, JSPD igual a menos 12, pulos igual a 4. No que tu criou uma variável, ela fica azul. Se tu criar uma variável que ela nunca vai ser usada de novo, tipo, eu crio aqui o pulolos igual a 1, ele vai te informar, ó. Cadê? Ele tá te dizendo aqui, ó, em amarelo. Opa, desculpa, deixa eu fechar o jogo, sou bobo. Pronto. Ó, eu venho no create, tá aqui as nossas variáveis de hoje, e eu criei a pulolos. O que acontece? Ele tá dizendo aqui que tem um erro, mas não é um erro, é só um aviso pra ti. Quando tá em amarelo é um aviso, não é necessariamente um erro que vai quebrar o jogo. É um aviso de que tu nunca usou essa variável antes. Tu só usou ela uma vez, tu só falou pulolos igual a 1 e não tá usando ela pra nada, tu não tá citando ela. Isso normalmente a gente usa pra organização, porque às vezes tu cria sem querer uma variável que tu esquece de usar. Tipo, às vezes tu cria uma gravidade e tu cria outra gravidade. Esqueceu, sei lá por quê. Aí fica lá o gravidade igual a 1 e o gravidade igual a 1, tá ligado? Aí tu, pô, posso apagar isso aqui. Então tu já sabe que se tiver alguma variável, por exemplo aqui, se eu errar aqui, ó, ao invés de JSPD eu escrever JSP, tu vai ver que, ó, tá me dizendo ali, ó, caralho, essa JSP tu só usou uma vez. Aí tu vai olhar aqui e vai dizer, caralho, eu sou um animal, puta que pariu, eu não coloquei o D da porra da JSPD, tanto que ela tá sendo usada só uma vez. Aí tu vem aqui e arruma. Isso daqui é pra quê? Pra caso alguém tenha feito algum código e, tipo, repare que, nossa, ele não tá pulando, ou nossa, ele não tá andando, o que tá acontecendo? Ele não tá identificando? O que tá vendo? Inclusive, se eu deixar a JSP e der play aqui, vocês vão ver que o jogo vai crashar no que eu pular. Crashou. Inclusive eu não consigo nem mostrar pra vocês a tela. Ele tá dizendo que ele não sabe o que significa JSP. Por quê? Porque a gente não setou JSP, a gente setou JSPD. Se tu não seta uma coisa e tenta puxar ela, o jogo crasha.
Então não setem coisas sem avisar antes do que elas são, tá? Claro, eu não expliquei tudo aqui, mas nem fudendo. Tem trilhões de códigos dentro do programa. Mas eu quis mostrar pra vocês, olha quantos códigos a gente usou pra realmente fazer o personagem andar. Vamos contar. 1. Keyboard check, simples. A gente usou ele quantas vezes? Usou 3 vezes, sendo que esse daqui é uma variável dele mesmo, é tipo o pressed, que é a mesma coisa. Então a gente usou basicamente um conhecimento sobre o código de teclado, uma funçãozinha de encontrar uma coisa, tipo se bater em alguma coisa, que envolve tu saber o X, o Y e o objeto, tá aqui embaixo explicando o que precisa. E deu. Literalmente de funções, a gente usou só 2 funções nesse negócio inteiro. Ah, e o sign. É verdade, tem o sign, desculpa. 3 funções, porque o sign ele transforma o que tá aqui dentro em outro número e ele é considerado sim uma função, então é isso aí. E é isso, 3 funçãozinhas e a gente conseguiu fazer tudo isso. A gente conseguiu fazer um jogo que o cara se movimenta e se colide, tá tudo perfeito e não quebra, em 3 funções. Se vocês pegarem essas 3 funções, aprenderem o que eu falei aqui, se aprofundarem, vocês vão ver que vai fazer sentido, tá ligado? E vai ter sido super simples de chegar a esse ponto. Em relação a outros métodos e outras coisas, tá ligado? Outra função que vocês aprenderam. Draw Self, que é pra se desenhar, pra não ficar invisível. Se tu abrir um Draw Event aqui e não escrever nada, tu vai ficar invisível. Então tu tem que ter o Draw Self. Explicado isso também, já expliquei em uma parte da live. E o Draw Text. Simples também. Com o Draw Text tu consegue escrever um texto. Existem outras versões, tipo o Draw Text Extended, que tu pode escrever a separação entre os caracteres e outras coisas. Não precisamos desse, a gente precisa do basicão, até porque isso aqui era só pra debug. O VOD vai ficar salvo, relaxa, e vai ser transformado também depois em uma série de vídeos no canal, se Deus quiser. Deus sendo eu, nesse caso, porque se eu quiser. mas vai sim, eu acho que vai. Meu intuito é tentar trazer o máximo de pessoas possível pra dar uma auxiliada, tá ligado? Tipo, não sei como explicar isso. Eu quero dar uma auxiliada no máximo de pessoas possível pra que eles curtam programação de jogos, tá ligado? Porque tem muita gente que não sabe como é que funciona, tem muita gente que nunca nem viu, tá ligado? Tem gente que vai ver e vai dizer, não é pra mim. Tudo bem, não precisa ser pra você. Às vezes também acho que pode ser pra você e você tá se tirando da jogada por achar que é incompetente ou impossível de aprender. Eu sou incompetente em diversas coisas, não tenho medo de mentir. Eu iniciei incompetente em tudo. Eu era um bebê quando eu iniciei na vida. Naturalmente ninguém nasce sabendo tudo. E a gente vai aprendendo aos poucos. Então relaxa, dá um tempo pra você. Se você gosta muito disso, não é o fim, tá? Você vai conseguir um dia aprender, ainda mais se você parar pra prestar atenção em tutoriais e coisas assim, você consegue, não tem como você não conseguir, relaxa. E é isso, cara. Eu quero que todo mundo aí curta fazer a parada. Quem curte programação de jogos. Eu sei que no meu canal, por exemplo, não deve ter tanta gente que quer aprender a fazer jogos, gosta de ver eu fazendo, ou gosta de, sei lá, de ver as bobagens de eu quebrando os jogos. Mas eu sei que alguém talvez se inspire nisso e, pô, daqui a pouco, daqui uns 10 anos, pode ser que saiam uns programadores natos por aí. E é legal saber que talvez a gente possa inspirar essa galera a começar em algum lugar, tá ligado? Porque quando eu comecei não tinha nada e não tinha ninguém pra me inspirar e mesmo assim eu fui atrás. Então imagina se tivesse alguém pra me dar os primeiros passos e me ensinar coisas que eu fiquei nubando por 1000 anos, tá ligado? E é isso aí. Espero que a galera curta a ideia. Vão ter outras lives que eu vou trazer aqui pra vocês o resto do que teve hoje, ou talvez eu faça fora de live, até porque quem perdeu essa daqui não vai ter sentido, na hora dos vídeos vai ter mais sentido, claro, porque daí vai estar tipo cortadinho, bonitinho, mas só solto não vai ter sentido nenhum eu explicar as paradas. Então é isso, meu intuito por enquanto é fazer tipo um curso no fim do ano, tá ligado? Lançar tudo de uma só vez, gratuito, até onde eu sei. E vai estar explicando as coisas da minha maneira boba e tentando explicar o mais moidinho possível pra gente chegar até o ponto de fazer um jogo basicão, tá ligado?
No que chegar no ponto e fizemos um jogo basicão, eu paro. Eu não quero fazer além disso. Eu não sou bom o bastante pra fazer além disso. Eu não sou professor. Só quero realmente dar uma inspirada em alguém pra pessoa dar, tipo, head start. Tô tentando explicar da maneira mais aberta possível. Não tô dizendo que é assim e não tem como não ser. Tô explicando do meu jeito, o jeito que eu aprendi. Se você descobrir outro jeito de fazer, ele provavelmente vai estar certo também. Se você conseguir fazer funcionar, vai funcionar igual. Então tá ótimo, tá ligado? O importante é vocês entenderem que eu não sou profissional, tô só explicando o básico do básico mesmo. Não me acho o rei do mundo por saber isso aqui. Só quero passar aí pra mais gente o conhecimento. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês deem uma olhada depois, quando eu postar lá no canal principal, ou seja, lá onde eu resolver postar isso aqui. Quem quiser aprender também a seguir, né, depois desse nível. Essa parte inicial, esse basicão, já vai ficar no VOD pra sempre pra vocês, então vocês vão poder olhar e reolhar quantas vezes quiserem, pausar pra entender as paradas, rever os pedaços que vocês tomaram ad e não conseguiram ver. E tamo junto. É isso aí, rapaziada. Um beijão. Outro dia, qualquer coisa também, eu posso talvez fazer uma live especial tentando mexer no código da galera que fez algum joguinho, alguma coisa, tá ligado? Não sei ainda como eu faria isso. Talvez se vocês mandarem pelo Game Jolt, alguma coisa assim, daria pra fazer funcionar. É isso, lindos. Very thanks. Me divirto explicando as coisas pra vocês. Curti os momentos que passamos juntos. Mas agora terei de ir.